Fala galera, esse aqui é o nosso primeiro episódio do nosso Legacy Cast, nosso podcast do Legacy Team. E é uma grande honra ter essa galera aqui comigo. Hoje é a nossa primeira edição. A gente já está há um tempo planejando fazer isso aí e eu creio que vai ser muito edificante para nós e para quem está assistindo também. E hoje acho que é legal a gente começar o nosso primeiro podcast, nosso primeiro episódio, introduzindo, né? Falar um pouco de quem nós somos. A gente é o Legacy Team, a gente faz parte da Lagoinha, na cidade de Uberlândia. E eu particularmente, meu nome é Pedro, eu tenho 20 anos e, cara, eu nunca fiz esse negócio de podcast antes, eu só assisto. E eu acho que vai ser uma experiência bacana, né? Poder compartilhar umas ideias aí e aprender muito, tenho certeza que eu vou aprender muito. E é isso aí, queria falar com o Paulinho, ele vai contar um pouquinho dele também, quem que ele é, e depois a gente já fala com o convidado. Fala galera, meu nome é Paulo, tenho 19 anos, faço parte também do Ministério Legacy Team, nunca fiz um podcast assim como o Pedrão, mas estamos aqui para compartilhar algo de Deus com vocês, para que edifique a vida de vocês, e por isso hoje a gente trouxe aqui o nosso querido pastor para a gente trocar uma ideia, dar uma zoada aí. Fala aí, pastor. Fala aí, galera. É um prazer estar aqui nesse projeto Legacy Cast, nesse tempo de comunhão, de trocar uma ideia descontraída, falar das coisas de Deus, falar das maravilhas do Senhor e falar sobre o mundo, a vida. Então fica ligado, vai ser muito da hora e vamos pra cima. É isso aí. Então, você que está assistindo esse podcast aí, pode ter certeza que a gente vai ter outros mais pra frente. A gente vai trazer outros convidados e tal. Esse aqui é só o primeiro. A gente também estava pensando em fazer meio que uma versão teste, mas vai ficar muito bacana essa versão. Tenho certeza que já vai ser muito edificante. Vocês entenderam, né, galera? Eu sou o cobaia. Eles pegaram o pastor do ministério como cobaia desse projeto, né? Isso é vida de pastor de adolescente, gente. Servir de cobaia. Se ficar ruim, já fica na conta dele. É culpa dele. Mas vocês viram aqui ali, né? Os demônios já estavam manifestando. Sai! Em nome de Jesus. Mas é isso aí. Acho legal a gente começar já trocando uma ideia, conversando um pouco. Queria que você falasse um pouco sobre você, pastor. Tipo, um pouco assim da sua história, da sua trajetória na vida cristã, até o ponto onde você está hoje, cuidando desses meninos rebeldes. Por que você olhou pra mim? Desse, né? Todo desse. Mas eu queria que você falasse um pouquinho pra gente, desde o início aí, contasse um pouquinho da sua história, pra gente estar conhecendo um pouco. Pode crer. Minha história ela se iniciou, na verdade, na cidade de Governador Valadares. Eu nasci em Governador Valadares. Minha família é de Caratinga, para quem não conhece aí, só para se localizar. É engraçado como que alguns acontecimentos trágicos marcam lugares, né? Onde esse avião da Marília Mendonça caiu recentemente é a cidade de Caratinga. É a cidade natal da minha família, tanto por parte de pai como de mãe. Mas meu pai ele trabalhava como motorista, então ele, nessa época, foi transferido para Governador Valadares, foi onde eu nasci. E é interessante que eu sou de uma família que somos dois irmãos só. Meu irmão que é mais velho e eu. E por incrível que pareça, nós dois nascemos em Valadares, em momentos distintos. Nós temos uma diferença de quase 9 anos de idade. Isso é muito doido, porque meu pai foi para lá, teve meu irmão, aí voltou para a cidade dele. Aí foi para lá de novo, eu nasci lá. Então, parece que Valadares foi só para ser um berço, né? Sei lá, eu acho que minha mãe gostava da maternidade lá, só pode. Mas aí com 1 ano e meio, cara, eu fui para BH e cresci em Belo Horizonte, cara. Cresci na capital mineira, né? Durante toda a minha vida eu passei em Belo Horizonte. E vida normal aí de adolescente, crescendo e tudo. Minha família não veio de berço evangélico. A primeira a converter lá em casa foi minha mãe, né? Era muito louco porque ela teve contato com o evangelho, né, mano? E aí não me batizou, não. Então eu nunca tinha sido batizado na igreja católica nem nada, diferente das outras pessoas que geralmente vinham do catolicismo, batizar. E isso trouxe até um certo desconforto da família, né, mano? Porque era tradição batizar, mano. E eu não tinha sido batizado. E aí na minha infância para adolescência ali na escola era muito louco. Todo mundo falava de batismo. Porra, vou no batismo e tal. Aí eu falei, cara, eu não sou batizado. Vai bater a cabeça onde? Aí tinha-se uma mania, um hábito de falar que aquele que não era batizado era ateu, mano. Ou bastardo, velho.
Imagina, aí eu ficava... Aí um dia eu fui perguntar à minha mãe, pô, mãe, por que eu não fui batizado? O que aconteceu? Aí ela me explicou, cara, eu achei super massa, assim, diante da época e do conhecimento, né? Minha mãe não era muito estudada, ela tinha só o primário, era meu pai, mas o entendimento que ela teve no contato com o Evangelho, que ela entendia que o batismo era uma decisão pessoal, era uma decisão que a pessoa tinha que tomar, de aceitar a Cristo e de se render a Ele. E aquilo marcou muito minha vida, por mais que eu ainda estava naquelas transições loucas e tudo, e isso ficou muito no meu consciente. Achei bem interessante minha mãe já ter esse entendimento, né, do cristianismo. Foi muito massa. Dado que eu vim, sou batizado apenas nas águas, na igreja realmente cristã mesmo. Mas isso foi que minha mãe já estava me ensinando a quebrar certos paradigmas, né? Porque a gente fala muito sobre tradição, né? Tudo na vida é movido à tradição, principalmente o povo mais antigo, né? Então minha mãe, com conhecimento do Evangelho, algo que ela me ensinou é quebrar as tradições que não são do Senhor, que se deve seguir a palavra, e eu me vi nisso. Então foi muito massa, foi diferente. Lógico que tinha um contexto de ser, às vezes sofreu uma zoação ali e tal, por falta de entendimento da galera, por causa das próprias tradições, né? Isso até me faz pensar em algo, por exemplo. Tem muitos pais que questionam por que o filho adolescente não vai na igreja. E às vezes você pergunta, mas você tem ensinado seu filho como sua mãe fez aí? É verdade, e isso é muito marcante mesmo. Eu estou citando o batismo, mas, por exemplo, apesar de... Eu perdi minha mãe muito cedo, né? Com 15 anos, minha mãe faleceu de um aneurisma cerebral. Ela tinha tido o primeiro aneurisma cerebral, eu era menino, tinha por volta de 5 anos de idade. E minha mãe ficou cega, mano, totalmente cega, porque a cirurgia ela é algo na cabeça, né? Na época a tecnologia era menos avançada do que nos tempos atuais, então era muito doido, porque eles abriram a cabeça dela toda e tal. Mexer na cabeça é uma caixinha de surpresa ainda, né? É algo ainda que é muito pouco conhecido pela ciência. E minha mãe ficou totalmente cega e o médico falou com meu pai que ela nunca mais voltaria a enxergar, mano. Isso é algo que me marcou também. Porque ela começou a professar fé, cara, em Cristo. E ela cria, mano, que ela voltaria a enxergar. Mesmo os médicos falando, cara, tu não vai enxergar nunca mais. E realmente, passados alguns anos, minha mãe voltou a enxergar, mano. Usava um óculos fundo de garrafa, muito doido, tudo, mas ela foi recuperando ao ponto de nem precisar usar óculos. Eu acho isso muito maneiro, a questão da fé dela. Eu lembro quando eu era criança, às vezes dava a hora do almoço, né, mano? E tipo, menino molarica, né, velho? Sempre fui meio esfomeado, pá. E aí eu ia na cozinha, ela falava, o almoço tá pronto. Aí eu ia, tipo, ela não tava, mano, na cozinha. Eu falei, cara, cadê minha mãe, velho? E eu chegava no quarto e via ela ajoelhada, cara, chorando sobre a Bíblia. Orando e chorando sobre a Bíblia, entregando o jejum dela. E isso são... igual eu tô falando, minha mãe veio de uma outra cultura, de um outro ensinamento. Então ela talvez não trocava essa ideia que a gente está trocando aqui aberto, mas a vida dela me ensinou muito na adolescência. E isso foi realmente uma semente no meu coração. Isso foi bem maneiro, porque por mais que depois da morte dela eu tive alguns problemas, andei por alguns caminhos meio muito louco, aquilo ficou no meu coração. Tanto que eu era um adolescente que mesmo sem batizar e confessar Jesus, eu orava antes de dormir. Era muito doido. Às vezes eu saía, ralava o dia todo, tal, saía às vezes pra curtição e tudo, mas chegava em casa, antes de dormir eu orava, eu conversava com Deus, porque foi um ensinamento dela, de orar. E eu creio que isso já estava trabalhando, Deus já estava trabalhando no meu coração através desses ensinamentos. Porque eu evitava certas coisas, certos lugares por causa desse temor. Era muito doido. Meio que colocava, mesmo que eu estava no mundo fazendo as doideiras, mas me colocava um limite, cara. Era algo muito doido. De algumas linhas eu não passava de jeito nenhum por causa do temor de Deus, que eu lembrava dela, lembrava da oração, lembrava de várias coisas. Isso era muito doido. É igual o Paulinho falou, cara. Eu acho que a gente é muito reflexo daquilo que os nossos pais nos ensinam, né, mano? Eu tava falando com uns amigos, inclusive, esse dia. A gente é muito reflexo da nossa juventude, que a gente aprendeu assim durante a juventude, com os nossos pais. Então, mano, eu acho que é muito importante esse negócio de família mesmo, sabe? Os pais estão ensinando, passando tradição, a tradição, né? De geração em geração.
E a tradição que eu digo é a fé, né? A fé em Cristo e tal. A gente está aprendendo isso. Eu acho que a gente é muito reflexo, quando a gente cresce, a gente é muito reflexo dessa juventude que a gente passou. Às vezes o cara passou uma juventude muito complicada, conturbada, e isso às vezes reflete lá na frente, né, mano? Mas às vezes eu acho que quando o cara teve uma juventude, mano, certa, pautada na palavra, os pais ensinaram os valores e princípios corretos, mano, eu acho que aí o cara tem tudo, mano, pra dar certo, e eu acho que é muito importante isso, mano. Com certeza. E traz uma base, né? Na verdade, se você olhar para a Bíblia, vamos pensar na palavra de Deus. Como que era o ensinamento judaico antigamente? No Velho Testamento? Cara, era oral, velho. Então, o pai deveria se dedicar um tempo para ensinar e contar as histórias para os filhos. Eu acho isso maneiro, velho. Tanto que Deus vai, lógico, ele já ali trazendo a revelação para Moisés, ele vai imputar de falar das coisas da lei, de falar das coisas da palavra. Mas era o quê? O papel do pai ensinar. Né? E ao decorrer da Bíblia a gente vai ver algumas ênfases dentro disso. Então, lógico que dentro da nossa cultura, essa cultura ocidental sempre foi bem diferente, né? Mas se tem algo que nós precisamos resgatar, essa ideia, cara, essa interação na família, esse exemplo, esse parar para trocar ideia. Só que hoje nós vivemos um mundo muito secular, muito corrido. E isso é um grande perigo para a juventude, porque os pais não estão tendo tempo de ensinar, de caminhar, porque a palavra de Deus fala, ensina no caminho, não o caminho. Então é muito louco, é essa caminhada, essa jornada junto. E trabalhando com adolescente, algo que eu vejo é essa necessidade desse caminhar lado a lado. Que isso traz o quê? Todas essas referências, né? Essa base que nos instrui no decorrer da vida. Só que devido à sociedade estar se perdendo, ou já está totalmente perdida, cara. Sem Jesus está todo mundo perdido. O que você transmite, o que os pais transmitem hoje é totalmente contrário. E que também fica e marca as vidas. Mas algo que eu acho muito doido é que quando você tem um conhecimento da palavra, quando você se depara com ela, ela transforma a nossa realidade. Então tem as partes boas que eu guardo da minha mãe, que foi um ensinamento, e o ensinamento cristão, que é muito massa. Agora, lógico, também eu tive muitos ensinamentos errados, principalmente da parte do meu pai, da família e tudo, que é algo que você vai herdando. Mas o barato que é louco do evangelho é que isso não te define, velho. A partir da hora que você tem um contato com o Senhor, cara, com a palavra de Deus, isso transforma a sua vida. Isso transformou a minha vida. Coisas que eu pensava, que eu achava que tomava por certo, até mesmo no sentido de personalidade. Não sei se vocês já tiveram isso, de tipo, meu pai é santo, eu vou ser assim. Porra, meu pai era ignorante, então eu sou ignorante também. Você acha que é tipo um respaldo, né, mano? O ato de carregar o passado. Carregar, cara, e tipo, honrar meu pai é ser igual a ele. Pô, aí você vai olhar para a palavra de Deus. Quem é meu pai? É Deus, cara. Quem é meu exemplo? É o Senhor. E aí você começa a olhar que, porra, meu pai físico, humano, não está de acordo com isso, cara. E isso que eu acho que o barato fica muito legal. Porque você começa a ter uma diferença de atitude respaldada na palavra de Deus. Você começa a entender que a sua família, as atitudes dela, até as tradições, não que toda tradição seja ruim, mas aquilo que está em desacordo com a palavra de Deus, você pode mudar, velho. Aquilo não vai te definir, não vai definir seu futuro. Igual se fala muito, o seu pai era um cachaceiro, aí você vai ter que ser um cachaceiro. Lógico que não, mano. E isso que eu acho maneiro. Então, para mim, algo que foi muito instigante e que é até hoje, ao ler a palavra de Deus, é isso. É você ter um entendimento e aquilo entrar no seu coração e você ver que você, através das suas escolhas, respaldar a palavra de Deus, você pode fazer totalmente diferente do que você sempre viu e viveu. Então acho que isso que é maneiro. Então na minha adolescência algo que foi muito doido. Quando eu conheci o Senhor foi isso. Eu comecei a devorar a Bíblia. Né? Eu achava muito louco as histórias. Começava sempre a trazê-la para o meu contexto de vida. Eu achava isso maneiro demais. Né? E é interessante que eu converti. Ficou essa semente da minha mãe, mas eu não tinha aceitado Jesus ainda. E eu converti no trabalho, mano. Trabalhando, um camarada lá muito doido lá, a gente trocando ideia. Começou a falar mais de Jesus de uma forma mais explícita, né? Que é algo que eu via na minha mãe, é uma forma de ação, mas não tinha um ensinamento explícito, aberto, né?
E eles ficaram trocando ideia comigo, assim, cotidiano normal, trampando ali, trocando ideia, e aquela parada foi entrando no meu coração. E eu comecei a ter interesse, curiosidade por aquilo, fazendo algumas perguntas chaves e tudo. E ali começou, perguntou se podia ir lá em casa. Ah, porra, posso ir lá na sua casa, trocar ideia? E dali de casa eu aceitei Jesus em casa, e dali o cara me discipulou, velho. Marcava datas semanais, durante 7 semanas o camarada indo lá em casa lá, velho. E eu lembro que era... Cara, e é muito doido porque eu tô olhando aquele coveiro aqui, ó, gente, então... Um coveiro aqui, ó, amigo do bonequinho de neve ali, que nos arremete o Natal, e nós estamos próximos do Natal, e agora me deu um start aqui que eu converti, na verdade, próximo do Natal, mano. Era um mês de novembro para dezembro ali, uma virada de mês, quando eu aceitei a palavra de Deus. E é interessante, cara, que eu já tinha meio que programado a ceia lá em casa, ia ser com os goró e tudo. Ia tomar uma. E nessas semanas que o cara foi lá em casa, mano, tipo, sabe quando a coisa perde aquele brilho, velho? Aquilo que você já tem por certo, cara. Porra, era normal a vivência minha e tudo. Não podia beber não, gente? Aí, cara, aquilo já começou, é o que eu te falo, quando você é exposto à palavra de Deus e o Espírito Santo ele começa a ministrar no seu coração, e é interessante que Jesus ele fala isso, né, no livro de João, no capítulo 14, que viria um consolador que nos convenceria do pecado, né, da justiça e do juízo. É interessante que eu fui exposto à palavra de Deus através desse discipulado desse irmão, mano, e aquilo já começou. É automático, velho. É aquela vozinha dentro de você falando, cara, mas você vai fazer isso mesmo? E uma das primeiras experiências que eu tive foi bem no Natal. Que eu não tive graça, sabe? Perdeu o brilho, mano. Aquela parada de fazer aquela festa regrada, a bebida e tudo. E já mudou totalmente ali a pegada do primeiro Natal como filho de Deus, como servo do Senhor, como ter aceitado. Achei isso muito massa, cara. É algo que marcou minha vida. Qual que era a sua idade? Eu tava com 17 anos, mano. 17? 17, cara. Então, mano, eu queria também compartilhar um pouco. Eu assim, tive minha primeira experiência com Deus, assim, eu tinha uns 14, 15 anos e tal. Só que eu acho muito engraçado, eu queria inclusive perguntar e compartilhar com vocês. Tive minha primeira experiência com Deus, tinha uns, acho que 15 ou 14, não tenho certeza. E, cara, fui, tipo assim, num acampamento, aquele negócio bem, sabe, quase todo mundo que, assim, é da igreja, teve uma primeira experiência com Deus em acampamento, né, velho? E eu também, comigo não foi diferente. Tive uma experiência com Deus lá, foi bacana e tal. Só que, mano, eu lembro de ter essa experiência assim e eu já tinha aprendido os princípios, os valores na minha casa, tipo, cristãos, assim. Só que essa experiência que eu tive não me mudou por completo, sabe? Só uns anos depois, quando eu tava com 17 anos, cara, que eu resolvi... eu resolvi pegar a palavra de Deus, mano, e eu lembro que, assim, eu devorei, velho. Eu lembro que eu li a Bíblia, mano, eu acho que em 3 meses, negócio assim. E, cara, naquele momento, assim, depois daquilo que eu senti que eu fui transformado, sabe? Que eu mudei os meus costumes, que eu passei a ter uma vida de oração e tal, que eu passei a me relacionar com Deus. Só que, às vezes, eu acho que quando a gente tem uma vida pautada, assim, em algumas experiências que a gente tem com Deus, às vezes, quando as experiências vão embora, tipo assim, a nossa fé também meio que se esvai, sabe? Eu vi uma frase essa semana que me marcou. Quando você se converte na emoção, logo quando a emoção acaba, você esquece Deus. Passou. Exato. Então, mano, eu acho que, assim, eu não sei se com você foi assim, mas quando eu realmente encontrei a palavra de Deus, cara, aquilo me mudou, sabe? Aquilo me fez ser transformado. E, mano, eu acho que a palavra de Deus é o que nos faz, mano, ficar constante, sabe? Se a gente tem constância na palavra, acho que a gente também tem constância no nosso relacionamento com Deus, cara. Então, e eu queria perguntar, será que, tipo, essas experiências que a gente tem com Deus, lógico, eu sei que elas são importantes, mas será que a leitura da palavra não é o mais importante de tudo que a gente tem numa vida com Deus? O ápice da revelação, se nós pararmos para pensar, a gente vive na cultura que, vamos dizer, o neopentecostalismo trouxe muito misticismo sobre o evangelho, né, cara? De arrepio, de emoção. E, cara, emoção é muito top, velho. A gente somos seres humanos, somos emotivos. Não tem nada de errado nisso, né?
Igual tem gente que fala assim, vocês dançam lá no culto, lá, tá na carne. Lógico que eu tô na carne, não desencarnei, né, mongol? Tem que estar na carne mesmo, pô. Então a emoção faz parte do ser humano. O que não pode é que as nossas experiências sejam pautadas somente na emoção. Né? E o ser humano, ele tem esse lado, cara, eu acho que todo ser humano tem esse lado místico dentro dele. E por isso que, às vezes, durante um tempo, o evangelho ele ficou muito pautado a uma emoção, de uma revelação, de um falatório. Cara, mas a maior revelação de Deus, mano, é a palavra dele. O cuidado de Deus para a nossa vida, para nos trazer direção, para nos ensinar, é através da sua palavra. Né? Mas agora, lógico, há alguns momentos ímpares na nossa vida, principalmente quando há uma busca muito grande no nosso coração. Algo que marcou a minha conversão, e que eu acredito que foi muito saudável, e é algo que eu tenho muito forte no meu coração de estar gerando nessa geração, é esse anseio por experiências no Espírito Santo. Agora, lógico, não é um lance místico, mas de uma busca diária de viver algo novo em Deus. Porque, cara, vamos lá, quando tu lê a Bíblia, há muita história instigante. Você fica, cara, mano, olha o milagre que esse cara viveu, tudo. Só que aí você começa a pensar, Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. O próprio Jesus fala sobre obras, sobre sinais e prodígios, e quando ele vai se dirigir aos discípulos ali mais próximo da sua morte, ele vai falar que as obras que ele fez e obras maiores a gente faria. Então, o Espírito Santo habita dentro de nós. Antes nós tínhamos um Jesus, que nós lemos na palavra, que traz o ensinamento, que encarnou, que habitou com os discípulos. Mas hoje nós temos ele através do Espírito Santo dentro de nós. Aí isso me faz pensar em querer viver algo realmente novo, experiências sobre-humanas mesmo, velho. E eu acho que falta muito, para ter essa constância, é esse desejo e esse anseio de viver algo novo na palavra de Deus. Porque, cara, cada palavra, cada história é um ensinamento novo. E que deve ter o quê? Atrair a nossa atenção num ponto de aplicação. A gente querer aplicar. Mas para isso nós precisamos de quê? De uma vida pautada no Espírito Santo, velho. Acho que muito da leitura hoje, a galera hoje, assim, tem uma grande dificuldade, quesito de leitura, e também fica talvez de uma forma muito técnica, né? Muito cognitiva, e deve ter, mas se tem algo que esclarece, que traz convencimento, um aprendizado, é o Espírito Santo. Eu acho que essa constância, ela vai muito de um relacionamento espiritual, porque Deus é espiritual. O problema é que muitas vezes a gente quer ficar só no campo do físico, só no campo daquilo que a gente enxerga, né? E por isso que a fé, ela vai exercer aquilo que a gente não vê. Ela vai trabalhar sobre confiança e convicção, cara. E aí, se nós não lermos a palavra e começarmos a nos interessar e achar ela instigante, que ela é instigante, mano. Já vou para 20 anos de caminhada. Só de Lagoinha tem 19 anos. Na verdade, eu vou para 21 anos, né? No Evangelho. Só dentro da igreja de Lagoinha são 19 anos. Até hoje, ao ler textos, cara, eu fico animado, eu fico entusiasmado, eu fico eufórico com alguns textos. E essa constância vai desse relacionamento de querer beber mais, de querer aprender mais. O próprio Paulo vai falar que aquilo que podemos conhecer de Deus é aquilo que ele se revela a nós. Agora, se revela como, mano? Através da Bíblia. Cara, então, essa constância... Mano, é igual esse alimento aqui. Tem um pão de queijo que da hora aqui, daqui a pouco nós vamos meter o dente nele aqui. É igual o pão de queijo, nós precisamos nos alimentar pro nosso corpo, velho. É um alimento. Se você não se alimenta, você começa a ter problema de saúde, né? Uma disfunção no seu organismo, uma anemia, faltas de vitaminas, e vai dar mobelzão. O cara vai passar mal e ficar ruimzão, né, mano? A vida espiritual é a mesma coisa, cara. É o alimento diário. O problema é que alimentar a nossa carne, o nosso eu, a gente tem esse hábito. Mas a gente não entende que quando a gente é chamado para um relacionamento com Deus, nós somos seres espirituais. Cara, a carne vai padecer, mano, mas o espírito, ele vai permanecer. O que foi criado mesmo, a nossa essência não é a carne, é o espírito. Se a gente cuida da carne, que se eu morrer hoje as baratas vai detonar ela, os bichos vão comer ela, que dirá do meu espírito que é eterno, mano, que ele que se conecta com Deus. Então acho que o que falta em nós mesmo é trazer esse ensinamento, a falar mesmo
do quê? Dessa espiritualidade no sentido de alimento mesmo, velho, do dia a dia, a constância. Querer viver uma experiência com Deus vai passar da sua vontade de Deus, da sua sede de Deus, da sua fome de Deus. Acho legal quando o salmista vai falar assim, como a coça, ele usa o animal, suspira, algumas versões falam anseia, mas outras vão falar suspira pelas águas, ou seja, ela consegue sentir o cheiro das águas a grandes distâncias, a quilômetros, e ela corre rapidamente para ter esse contato com a água e se alimentar da água, beber daquela fonte. Assim é meu espírito pelo Senhor. A gente deve ter, sabe, cara, esse desejo de sentir o cheiro de Deus, mano. Tá ligado, velho? Do mesmo jeito que quando sua mãe faz um rango doideira, você... Putz, mano, hoje é picanha, velho. Porra, que cheiro da hora. Hoje o rango vai ser... da hora. Assim também deve ser pelo Senhor, mano. Porra, o que Deus fez para falar comigo hoje? Abrir o texto, cara. Ter o desejo de passar um tempo com Deus. Né? Essa semana eu estava dando aula e falando sobre a palavra. Falando sobre ler a palavra. Falando sobre estudar a palavra. E falando sobre meditar na palavra, cara. É esse contato que a gente deve ter com Deus. Não é só ler, mano. Mas é estudar também. Ah, cara, não é só ler e estudar. É meditar. O que é meditar, cara? Quando tu gosta muito de uma coisa, de uma música, você fica pensando na música, você fica cantando a música. Né? Os adolescentes aí gostam aí, porra, Free Fire, pô, menino respira aquela bagaça lá de jogar aquele joguinho e tudo. Meditar é isso, mano. É você ler um texto, estudar aquele texto, mas aquele texto ficar ali na sua cabeça. Sabe? Não é um mantra, velho. A gente acha que meditar é um mantra, né, mano? Porra, não, velho. É ruminar aquela parada, é ficar com aquele texto, pensando, deixando aquela palavra falar no seu coração, trazendo ela para o seu cotidiano, para uma aplicação diária, para algo simples, porque Jesus, cara, ele está em tudo, velho, em tudo na nossa vida, desde o simples ao complicado, desde o possível ao impossível. Então eu acho que falta muito essa, cara, eu vou falar paixão mesmo pela palavra de Deus, de conhecer, de ver o que Deus quer falar comigo, de que Ele quer me ensinar. Como que eu vou obedecer a alguém se eu não sei o que esse alguém quer? Espaço para ensinamento. Como que seu pai vai te cobrar uma coisa que ele não te ensinou? Como que você vai ser bem sucedido no trabalho se você não sabe o que o trabalho exige de você? Falta de conhecimento, velho. Né? Tanto que há um texto de Osés que vai falar que o povo perece por falta de conhecimento. Mas, mano, Deus nos deu o Espírito Santo, velho, que é o Espírito da verdade, que nos ensina, que está dentro de nós, habita dentro de nós, que nos convence, cara. Nós temos a palavra de Deus, cara. Nós temos a liberdade de ler a palavra de Deus, onde tem países que nem pode ter Bíblia, maluco. Eu fico pensando dentro de nós, dentro da nossa cultura. A gente tem total liberdade, mano, de ler a palavra de Deus, que é algo que vai falar e transformar a nossa vida. É como você disse, a experiência ela sempre vai passar muito pelo conhecimento daquilo que você teve por Deus. O problema é que as pessoas querem viver um sobrenatural em Deus sem conhecer Deus. Véio. As pessoas querem viver um milagre de Deus sem nem saber se Ele pode fazer tal milagre. Lógico que Ele pode, mas eu digo assim, a falta do conhecimento de quem Ele é. Elas querem chamar Deus de Pai sem conhecer Ele. Cara, como que você vai chamar o cara Pai? É algo muito íntimo, velho. Por mais que a gente tenha, talvez, uma visão tão distorcida de paternidade dentro da nossa cultura, Pai é aquele que, cara, que te gerou, velho. Eu até brinco lá em casa, que o menino tem mania de falar assim, a mãe é muito emotiva, né? E ela fala assim, agora você tá querendo mais seu pai, eu te carreguei 9 meses e tal. Lá em casa eu falo, né, mano? Um dia eu falei com a Rebeca, pô, sua mãe te carregou 9 meses, velho, eu te carreguei quase 20 anos. E aí, olhando para Deus, cara, Ele que nos deu a vida, Ele sabe tudo de nós, cara, Ele quer nos ensinar. Agora, a gente quer aprender? A gente precisa querer aprender, velho. Para ter essas experiências igual você teve no acampamento, tudo, cara, é se voltando mesmo pro conhecimento de quem Ele é, cara. O que Ele quer de mim? Realmente. O que Podemos Ele espera ver de que mim? até essa falta de relacionamento é porque tá tudo muito mecânico, né? Vamos apontar lá para quando Jesus vai na casa de Marta e Maria. Uma tá varrendo, tá trabalhando, e a outra tá sentada escutando. E aí, talvez essa falta de relacionamento é porque virou muito mecânico, né? Tipo, a igreja brasileira virou muito mecânica, muito trabalho, é muito isso, aquilo, e esquece do simples, que é o quê? Fazer o que Maria fez, sentar aos pés de Jesus, escutar os ensinamentos,
acho que esse texto fala muito sobre o relacionamento, a importância de conhecer para depois fazer para Deus, né? Com certeza. Primeiro você tem que ser, né? Para depois você fazer. O problema é que nós temos trocado a ordem das coisas. A gente acha que o que agrada a Deus é o nosso fazer e não o nosso ser. E o ser passa pelo relacionamento e a intimidade, o fazer nem sempre. Tem pessoas que fazem coisas para outras sem ter intimidade. Vamos lá no seu trabalho, você tem intimidade com seu patrão? É um lance assim, né? Na escola você tem intimidade com o professor, mas de todo jeito você cumpre a tarefa, faz as tarefas, né? Então, a pessoa entra num ativismo. Cara, Deus não quer um ativismo da nossa parte. É algo tão interessante que eu acho da salvação, é isso, mano. A gente não é salvo pelas nossas obras. Deus não te salva pelo aquilo que você vai fazer, pelo aquilo que você fez. Lógico, vamos ser julgados pelas nossas atitudes, sim. Pelas nossas escolhas, com certeza. Mas é pelo relacionamento, pelo entendimento que você tem de quem ele é, cara. Eu acho que isso que falta. E isso tem que tomar muito cuidado, porque já tem sido gerado nessa geração, principalmente nos adolescentes, a nível de igreja, velho. Hoje, olhando para a igreja, eu vejo uma galera muito ativista, mas sem profundidade nenhuma, sem conhecimento nenhum de quem é Deus. Uma galera, às vezes, em ministério, trabalhando e tudo, mas, cara, não para trocar uma ideia com Deus. Você vai trocar uma ideia com a pessoa, cara, tá longe, velho, distante de Deus. Eu acho que a gente tem que mudar muito essa forma de pensar e essa forma de prioridade, cara. A prioridade é ser filho, mano, é ter uma identidade em Deus. A identidade não passa pelo aquilo que você faz, passa pelo aquilo que ele fez. Sim. É o que o Senhor fez na cruz, que nos tornou filho. Não é o que eu faço que vai me tornar filho, mas eu preciso acessar esse lugar. Igual a gente trocou ideia um dia, pô, a parábola do filho pródigo, mano. A gente foca muito no filho que saiu de casa, que se arrebentou todo, que viveu altas aventuras e voltou. Cara, mas e o filho que estava em casa, ralando, trabalhando pro pai, mas não vivia como filho, mano. Vivia como servo, vivia como um trabalhador apenas. Tá? Porque ele cria casa com o pai por causa de um cabrito que o pai vai matar por causa do filho que voltou, né? Ele estava alegre. E ele vai murmurar, mano, reclamar. Ele está dentro de casa, se alimentando do banquete do pai, mas não usufruía do papel de filho, cara, do direito de filho. Mas não era por causa do pai. Tanto que o pai fala com ele, cara, você está brigando por causa disso, mano. Você está todo dia aqui dentro de casa, tudo que eu tenho é seu. Mas por que a gente não acessa muitas coisas em Deus? Por que a gente não vive muitas coisas em Deus igual esse filho, o irmão do filho pródigo? Porque a gente não conhece o pai, a gente só está na casa dele, mas a gente não tem acessado ele. Por que muitas vezes dentro da igreja a galera vive ali e não muda, mano? Porque está na casa, mas não está com o dono da casa, não está conhecendo, cara, não está sentando na mesa, não está parando de fazer as coisas e tendo a cabeça no peito de Deus, falando assim, cara, fala comigo, quero ouvir o Senhor. A maior alegria é o Senhor, não é a casa, não é os afazeres, mas não é o trabalho, mas é o próprio Deus da casa, é o próprio Pai. Acho que falta muito isso no nosso meio hoje, de ansiar por estar nele, na presença dele, de realmente habitar com ele. Eu acho massa. Meu pai, ele sempre me fala, cara, que tudo em excesso faz mal. Ele desde sempre me fala isso. O senhor Han também, Karate Kid. E, mano, se você for olhar, até o servir na igreja, cara, se você não tem um tempo, mano, pra passar com Deus, se você passa o tempo todo ali servindo, cara, eu já conheci algumas pessoas. O Paulinho era meio assim, velho. Ele não parava, né? Ele não parava, mano. Então, assim, é lógico, é muito importante a gente estar ali servindo, mas se a gente não tiver um tempo, mano, pra parar, igual você falou, se a gente não tiver um tempo pra parar e conhecer o dono disso tudo, o dono da casa, cara, a gente só vai ficar servindo na casa e acaba que a gente nem conhece. O pai tá lá fazendo uma coisa que você nem sabe pra quem e por que você tá fazendo. Você não vive a plenitude de Deus, cara, porque a gente tem uma visão de vida eterna muito errada, mano. Eu gosto quando Jesus fala assim, o diabo, João 10, veio para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para dar vida e vida em abundância. Porra, o que é abundância de vida, maluco? Nós encher a cara de pão de queijo, comer de tudo.
Cara, é abundância nele, nessa terra, velho. Aí você vai olhar a vida dos apóstolos, os caras vivendo a plenitude dos céus de Deus aqui já. Cara, medita na palavra que Deus está ensinando a oração do Pai Nosso. Quando ele fala assim, o pão nosso cada dia, porra, a provisão de Deus, o cuidado de Deus, tanto que Deus vai falar, buscar primeiro o reino de Deus, a sua justiça, outras coisas serão acrescentadas. Que outras coisas? É outros. Isso é resto, comer, né? Importante. Mas na oração do Pai Nosso, você vai falar o quê? Que seja feita a tua vontade aqui na terra. Como ela é? No céu, mano. Jesus veio para trazer a realidade dos céus sobre a terra. Então a vida eterna não é o dia que você morrer e Jesus te receber, mano. A gente tem essa compreensão errada. Tudo nosso é, eu vou pro céu, eu vou morar no céu, quando eu morrer. Quando morrer, mano, Jesus entrou na sua vida, a plenitude de vida entrou dentro de você, cara. A essência de Deus habita dentro de mim e de você. Isso já deveria ser motivo de muita alegria e de abundância. A abundância de viver o quê? A vontade de Deus, que é plena nos céus, sobre a terra. Acho que a grande dificuldade é isso, porque a gente divide as áreas da nossa vida. A nossa vida é um todo, cara. Nós somos um todo em Deus. Tudo é importante para Deus, mano. A gente não pode ficar dividindo. Agora eu vou para a escola e lá é mundano e secular e eu não vivo Deus lá. A galera quer viver Deus só dentro da igreja, mano. Porra, dentro da igreja, o que é culto, mano? É um culto de celebração, onde nós, filhos de Deus, que vivemos em abundância com Ele, que conhecemos Ele, nos reunimos, nos alegramos juntos, como família, como corpo, a esse Deus maravilhoso. Porra, mas essa adoração, essa vida, ela tá em nós como indivíduo no dia a dia, mano. Isso é abundância de vida. Isso é eternidade. Nós já estamos na eternidade. Você está vivo? Você é do Senhor, você já está na eternidade, cara. Acho que essa que é a grande dificuldade. A gente divide demais Deus. Deus é tudo, cara. Eu gosto quando o apóstolo Paulo vai falar, cara, sobre quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus. Cara, Deus está te vendo o tempo todo, Deus está contemplando sua vida o tempo todo. Tem 3 atributos de Deus que não é comunicado com nós. O seu poder, que é a onipotência, a sua presença, que é a onipresença, e a sua ciência sobre as coisas, cara. Ele está em todo lugar, ele contempla a nossa vida em todo tempo, isso é muito maneiro. Por isso que nós devemos literalmente nos entregar totalmente a ele. O problema é que nós estamos numa geração que cara, é um ativismo, e a gente quer muita coisa, e a gente começa a achar que as coisas são divididas, tem coisa que é de Deus, tem coisa que não é de Deus, Mano, que maluquice, cara. Me lembra até aquele filme Fragmentado, não sei se vocês já viram. Já. O cara tem trocentas personalidades dentro dele, mano. Às vezes o crente ele quer viver 50 personalidades dentro dele, mano. Agora eu sou o Anderson aluno, agora eu sou o Anderson filho, agora eu sou o Anderson pai. Agora eu sou o Anderson pastor, agora eu sou o Anderson um pouquinho desviado, agora, cara, é muita loucura, velho. A nossa vida ela é completa em Deus. Deus não te divide. Eu acho isso muito maneiro. Então a plenitude está nessa essência de estar com Deus em todas as coisas. Em ter prazer e constância nele em todas as coisas. Eu vejo a grande dificuldade hoje dos adolescentes muito nisso, velho. De compreender Deus em tudo. É como se Deus, cara, fosse um Deus castigador. O moleque não pode jogar uma bola, senão Deus vai dar uma prochetada na cabeça dele. Vai quebrar a perna. Ou que ele não pode gostar de uma pessoa, velho. Porra, será? Dá essas confusão. Ou vai para uma disfunção. Achar que tudo que agrada o meu eu, a minha carne, eu tenho que fazer. Porque hoje é isso, né, mano? Se te faz feliz, faça. E aí a pessoa vai para um outro lado de disfunção. Ela começa a viver achando que a alegria está só fora de Deus. Acho que o grande desafio é isso. Os adolescentes hoje olham muitas vezes para a igreja, para o Senhor, e tende a ser algo carrancudo, algo triste, algo sem pesado, graça, né, mano? Porra, mas relacionar com Deus não é algo pesado. Mas é um ensinamento errado, né, mano? Que foi sendo disseminado na galera. Eu acho também, isso aí que você falou, eu acho muito interessante, de que, assim, Deus veio para que a gente tenha uma vida em abundância. E essa vida em abundância, ela é em todas as áreas da nossa vida, né? Esse assunto, inclusive, que é o dualismo, é muito interessante, porque
às vezes a gente tá no fim de semana ali, a gente vai na igreja, serve a Deus, mas quando começa a semana a gente já é outra pessoa, mano. A gente já tem uma outra personalidade, a gente já tá andando com outras pessoas, fazendo outras coisas, cara. E não foi pra isso que Deus chamou a gente. Deus chamou a gente pra que a gente seja servo de Cristo, pra que a gente viva a plenitude de Cristo, tanto na igreja, no ambiente sagrado, quanto no ambiente secular, tipo, da nossa faculdade, do nosso trabalho, da escola. E, cara, eu acho que é muito por isso que a gente não vê... Às vezes a gente tem o quê no Brasil? Qual a porcentagem de evangélico no Brasil? Uns... Sei lá, muito, cara. Deve ser tem muito. Sei lá, muito. Muito. Alguém acessa o Google aí e dá uma olhada aí. Você me dá uma informação. Mas, cara, é muito, muito evangélico, mano. E a gente vê que a gente ainda vive num país, cara, corrupto, mano. Um país de muita desigualdade, um país que, mano, ainda não reflete tudo isso, sabe? Esse tanto de evangélico que a gente tem no Brasil. E eu acho que se dá muito por conta disso, cara. Porque o evangélico aqui no Brasil, ele chega na igreja, domingo ali, levanta a mão, dá uma adorada e, tipo, chega na semana ele já é outro cara, mano. Ele não faz a diferença ali no convívio secular dele, né? Então eu acho que faz muita falta isso, cara. A gente tem esse entendimento, que a gente foi convidado por Cristo, a morte e ressurreição de Cristo foi para que a gente tenha uma plenitude em todas as áreas, mano. Para que Ele governe sobre a nossa vida, tanto na escola, quanto na faculdade, no trabalho, no nosso ministério da igreja. Então, cara, acho que falta muito disso, mano. Falta muito da gente ter essa cabeça de entender o que Deus realmente fez por nós, sabe? Que foi algo muito grandioso, cara. Mais do que a gente pode imaginar, assim. Aí passa muito também pela identidade, né? Você está usando o termo evangélico, né? O problema é que as pessoas são evangélicas, não filhas de Deus. Há uma diferença. Elas estão se relacionando com uma religião, cara. Deus não chamou a gente para uma religião. Deus nos chamou para um relacionamento diferente, que é de filho. Por isso que elas ficam divididas demais. Porque a partir da hora que você se torna filho, você se torna semelhante a quem? Ao pai. Começa a ter os ensinamentos do pai. Você vê que Jesus, cara, ele acessou todos os lugares. A mesma hora que ele estava no templo, na sinagoga, ele também ia na festa de casamentos, ele também comia com pecadores, ele chegava diante de leprosos, mas ele sabia quem ele era, mano. O que ele representava, quem ele representava. O problema, por isso que eu falo de identidade, as pessoas vão para o trabalho, elas não sabem quem elas são. Elas acham que lá elas são um funcionário X, elas acham que elas são um número, mano. Deus não vê a gente como um número, vê a gente como um indivíduo, como uma pessoa. Quando a gente vai falar de ser luz do mundo, o que é ser luz do mundo, mano? Vamos lá, onde é que a luz vai ser vista? No escuro. Pode crer, no escuro, velho. As trevas. Ontem eu estava trocando ideia lá na casa lá do Moraes, lá com o pai dele, até muito acerca disso, cara. A gente, às vezes, por causa de um evangeliquez, né, mano? Você começa a deixar de acessar alguns lugares, porque você começa a achar que os lugares são impuros. Mano, mas tu é puro, velho. O que é santo habita dentro de você, não tá do lado de fora, velho, tá do lado de dentro. E aí a gente, lógico, você fugir da aparência do mal, não sentar na roda dos escarnecedores, correto, a palavra nos traz umas direções mesmo, em nível de influência. Mas ao mesmo tempo, amar o próximo a nós mesmos é ter acesso e relacionamento com eles. E aí fica, por isso que eu te falo, é identidade. A gente não segue uma religião, porque quando você segue a religião, é isso aí, sábado e domingo é uma coisa, segunda é outra coisa, mas não é outra coisa. Você vê que a gente tá num mundo tão dividido que criou-se um termo e um jargão, né, galera? Que é sextou! Aí sextou, o cara fica feliz, o cara fica, pô, animadão, né, velho? Chama. Pô, vai ver se sextou pro cara que rala sábado e domingo. Mas é uns escapes, né? Mas por que não pode ser um sextou todos os dias? No sentido, cara, de euforia, de alegria, de disposição. Eu falo isso no meu trabalho. Eu olho pro menino na cara e vamos, gente, todo dia é sexta pra crente. Bora. Pô, a gente tem o Senhor todo dia, cara. A gente tem desafios todo dia. Deus não opera milagre só na sexta, só no fim de semana, né, velho? Deus opera milagre todos os dias na nossa vida, velho. Eu acho que essa que é a grande dificuldade, a gente ter esse entendimento. Né? O adolescente, ele fica muito dividido. Nós ficamos muito divididos, tem hora. A gente tem que acabar com essas divisões. E ter essa vida de relacionamento no todo, né, mano? De ter alegria em tudo que você for fazer, mano.
É esse que eu acho que é o ensinamento que Paulo ele captou muito bem do Senhor para nos ensinar. Vai repartir o pão? Vai cear? Bateu a fome. Ai, cara, Vamos pra pergunta? Vamos pra pergunta? vai embora. Você sabe. Tem pergunta aí, cuidado, viu, gente? Com esses lances de pergunta, vocês desviados. Porque quando vocês perguntou aí, cuidado, vigia. Antes da pergunta, tem uma pergunta, pastor. Uma pergunta fora a pergunta Antes da pessoal. pergunta, tem uma pergunta, mano. Pastor, você falou aí, né? 21 anos de convertido e tudo mais. E quanto tempo o senhor tá no pastoreio? Do pastoreio, exercendo a função. Na verdade, desde que eu entrei em Lagoinha, eu comecei já a me envolver com liderança. Comecei com liderança de célula. Hoje a gente chama de GC, né? Sim. Na época era célula. Tu passava pelo encontro com Deus, tu passava pela escola de líderes e já caía para dentro de uma célula. E ali você já começava com os grupos pequenos. Né? Eu já liderei célula com mais de 20 pessoas. Então, sempre liderando. Agora, a parte de pastoreio, de ministério, de maiores números, de grande número de pessoas, desde 2013. Da hora. Desde 2013 a gente vem pastoreando jovens, já trabalhamos com juniores, já trabalhei com homens, povo desviado da porra. Agora estamos com os adolescentes e pregando, levando a palavra, mas mais do que isso, pastoreando, cuidando, trazendo ensinamento, acompanhando. Então já são 8 anos já Já viveu de tudo, pastoreio. então. Um bocado de coisa. E qual que você achou, assim, o mais difícil desses grupos, assim? É complicado falar mais difícil, porque senão você pode taxar como negativo, talvez, alguma área, né? Ou alguma geração, ou alguma idade. Mas cada um tem seus desafios diferentes. Por exemplo, trabalhar com homens mesmo, cara, é um desafio muito grande. A galera hoje tá sinistra, mano. Questão de posicionamento, postura e tudo. Mas, cara, adolescente é um lance muito louco, velho. Eu curto muito por causa dos desafios. E Deus tem gerado uma compaixão, uma empatia muito grande, cara, no nível de entendimento, no nível de mudança. Porque eu começo a olhar, vamos voltar para a Escritura. Você começa a estudar a palavra de Deus, mano, você começa a ver como que é nessa idade ali, cara, de 12, 13, 14 anos, como que é incisivo e pontual para Deus, velho. Você vê grandes homens de Deus foram chamados na adolescência. Eu fico olhando para Samuel, cara. Um dos caras mais irrepreensíveis que teve no sacerdócio, mesmo caminhando num sacerdócio que já estava corrompido, que era o de Eli, adolescente. E ele teve um chamado muito claro da parte de Deus, cara, que foi um divisor de águas. Então hoje, assim, eu acho muito instigante trabalhar com adolescente, eu acho doideira. Acho de suma importância. Agora, para mim, hoje é um grande desafio, devido a essa pós-modernidade e devido também às famílias, né, mano? Que tá, assim, vivendo de forma desafiadora, né? Muitas famílias estão desestruturadas, estão desestabilizadas, né? De forma emocional, de forma da fé, e isso traz um grande desafio nessa parte de adolescência, mas eu tô com o coração queimando, cara, pelos adolescentes. Eu creio que é uma geração que vai transformar, que nós vamos tocar elas mesmas com a palavra de Deus e que pode realmente transformar uma realidade, transformar as próximas décadas, cara. Eu não vejo um adolescente como um menino mimado, problemático, nada disso, cara. Eu já vejo ele como um homem, como uma mulher de Deus, como filho de Deus, cara. Já fazendo proezas, já exalando o perfume de Cristo, já sendo um pai de família, cara, com ensinamentos corretos da parte de Deus, que traz o que é a presença de Deus para sua casa. Eu já vejo profissionais da medicina, cara, que tem um entendimento, cara, que aquilo ali, aquela vocação profissional é para glorificar a Deus, mano. É isso aí. Já vejo essas mudanças nos ambientes, em toda a sociedade, sabe? Eu acho muito doido essa parte de adolescente. Da hora. É o que você falou esses dias, você falou, o adolescente de hoje é o pai de família de amanhã, né, mano? É o profissional de amanhã que vai estar aí exercendo alguma coisa para a glória de Deus aí na sociedade. Então eu acho muito bacana. E, cara, queria fazer uma outra pergunta, inclusive eu não sei se o pessoal mandou essa pergunta aqui,
Mas eu queria te perguntar, como que você, assim, descobriu o seu chamado pastoral? Porque eu acho que essa é a dúvida, mano, de muita gente, muito adolescente principalmente, que tá na igreja, a galera tá procurando saber qual que é o chamado, né? Qual que é o meu chamado, cara? Como que eu faço pra descobrir isso? E às vezes a gente acha que, mano, isso aí é algo que cai do céu, assim, que Deus desce e fala, ó, hoje é seu dia, então. Você foi chamado pra descobrir. É igual o anjinho lá que desce. É igual o biscoitinho da sorte chinês, né, mano? Porra, pede um yakisoba aí e o biscoitinho da sorte aí, cara. A gente sabe que não é assim, né, mano? E eu queria te perguntar, assim, como foi a sua experiência particular e como que você acha que Deus revela isso pra gente, né? Porque também tem uma diferença entre chamado e propósito. Eu queria que você explicasse um pouco. Né? Isso aí é bem interessante, cara. Vai estar dentro daquilo que a gente iniciou a conversa. Desse anseio de buscar na palavra de Deus, conhecer mais de Deus. Eu acho que o nosso chamado, ele vai ser revelado a nós a partir da hora que a gente se aproxima mais de Deus. O nosso propósito, cara, o propósito do ser humano, Deus criou o homem para a sua glória. Nosso propósito é glorificar a Deus. Agora, o chamado, na minha vida, por exemplo, e eu acredito que na maioria das pessoas, passou por uma... Eu sou de uma época, mano, que você convertia, mano. Igual eu te falei, o cara ficou 7 dias, 7 semanas indo lá em casa, mano. O cara te bombardeava, mano, com a palavra de Deus, sobre Cristo, sobre pecado, tal. Você entrava na igreja, cara, era um ambiente, mano, que a busca da galera era a busca pelo Espírito Santo, mano, pelo manifestar. Então, porra, você convertia, aí você já ficava pilhadão. Batizar, publicamente e tal. Aí você já ficava pilhadão de quê? Batismo do Espírito Santo, ter um manifestado do Espírito Santo dentro de você, tudo. Eu acho que isso gerava um ambiente muito propício de você se aproximar de Deus, porque você ansiava por mais de Deus, pelo manifestar de Deus. E é nesse manifestar de Deus, desse conhecimento mais profundo, desse desejo de estar mais perto dele, que Deus revela o chamado, cara. Eu creio muito nisso, mano. Eu creio muito nessa proximidade, nessa intimidade, nesse desejo. É até importante você falar isso, acho até interessante a pergunta, porque eu fico pensando, será que a galera, elas estão em dúvida, elas querem o chamado só para saber o que fazem da vida, ou para verdadeiramente exercer para a glória de Deus, cara? Por isso que eu falo que passa muito pelo desejo de estar perto de Deus, pelo desejo de conhecer mais dele. Acho que a pessoa receber um chamado sem conhecimento de quem Deus é inútil, velho. Pra quê? Você não quer caminhar com Deus, você não quer intimidade com Deus. Eu acho que, vamos lá, uma dica aí, viu, adolescentes abençoados do Senhor. Você quer saber o seu chamado? Se aproxima de Deus. Busque o Espírito Santo. Busque viver no poder do Espírito Santo. Busque ter intimidade com Deus. Certamente o Senhor vai revelar o seu chamado com tanta clareza. Eu fui num culto de domingo, que esse culto do reteté, momento de adoração, coisa maravilhosa, cara, exposição da palavra de Deus, no final aquela oração, que o pastor faz aqueles apelos meio louco, de vem aqui na frente, você que quer mais do Senhor, cara, eu fui já babando, né, mano, tipo, cara, eu sonhava em ter um toque especial de Deus, da primeira experiência, eu tinha meses de convertido, velho, por isso que eu falo que o tempo por si só não define nada, mano. O que define é a motivação do seu coração, é a sua busca. Algo que a gente tem que aprender em Deus, mano. O tempo não define a sua experiência, o tempo não define o seu conhecimento. O que define o seu conhecimento, a sua experiência com Deus, é a disposição do seu coração e a atitude de buscá-lo. Não tem, então, tava arrasta pra cima, cara, não tem. Você vai em 3 dias como você crente. Em 7 dias, tu receberás o teu chamado, né? Vai queimar sobre a sua nação. Não tem essa treta não, cara. É buscar essa intensidade, cara. E eu fui, mano, na frente, sabe, com o coração assim, doido pra algo acontecer. Realmente teve, cara, um manifestar bem mesmo do Espírito Santo ímpar na minha vida. Eu acho que acredito, igual você falou da sua experiência lá no acampamento, né? São aquelas experiências marcantes, né? Coisa que aconteceu há mais de 2 décadas, mas que eu lembro com total nitidez. Lembro até da fisionomia da pessoa que chegou para mim e realmente falou sobre esse chamado. Mas algo também importante
É você realmente ansiar por esse chamado mesmo, mas ansiando por Deus, conhecer mais de Deus. Mas, cara, quando recebe um chamado, a sua postura precisa mudar. Eu tinha esse desejo muito grande pelas coisas de Deus. E recebi um chamado, e foi claro, cara, foi audível, claro, específico. Mas durante a caminhada, talvez a falta de um entendimento melhor, de um pastoreio, de uma caminhada mais perto, porque a gente vivia num tempo também um pouco, igual eu já te falei, do místico, né? Então a pessoa recebia um chamado, era como se fosse uma sentença, mano. Você achava que o chamado era sentença. O que é uma sentença? Porra, vai se cumprir, mano. Se ele falou, se eu recebi, porra, vou dormir, vou ficar de boa, vou na igreja, pá, vai acontecer, cara. A gente tem essa viagem. Igual o dia que o moleque falou pra mim, que falou assim, eu tenho chamado pastoral. Eu falei, glória a Deus. Era um jovem, mano. Acho que ela já tem uns 20 e poucos anos. Foi até aqui no Lagoinha Uberlândia. Porra, tem um chamado pastoral, tal. Como é que é? Eu falei, cara, você tá num ambiente bem propício, cara. Num ambiente de ensino e tudo. Você já se matriculou num curso de teologia? Você já... Não. Já... Cara, essa falta de entendimento que é tenso. Porque as pessoas querem receber um chamado, ok. Mas Deus te deu o seu chamado, e aí? É um missionário, né? Eu sou missionário. Quantas línguas você fala? E qual que é o país? Você tem orado já pela nação? Outra coisa, você já pratica missões dentro da sua casa? Você já é um missionário na sua escola? É igual pastor. Pastor! Recebeu chamado de pastoreio. Tá, ok. Qual que é a definição de pastoreio? O que é pastoreio? Deixa eu buscar. Qual que é o maior exemplo de pastor? O que ele fazia? Ele pregava? Ele subia em púlpito? Tá ligado, mano? Isso é muito importante. Mas eu creio muito nisso. Que o chamado você recebe quando você realmente anseia por mais de Deus. Tá cultivando realmente uma intimidade com Ele. Tá buscando Ele ardentemente. Cara, é fatal, mano. Vai vir. Samuel tava, cara, no sacerdócio servindo, velho, na casa de Deus. Vendo as coisas erradas, mas, cara, se desviando do mal, mano. E Deus sussurrou no ouvido dele, chamou ele, cara, à noite, de forma audível. Cara, Deus é maravilhoso, Ele pode te dar o seu chamado num culto, na sua casa, você lendo a Bíblia. Eu só acredito que Ele vai chamar aquele que está buscando. Mano. Davi, quando ele é chamado para ser rei, cara, ele não estava à toa panguando. Tá ligado? Ele estava trabalhando, cuidando das ovelhas. Ele já estava demonstrando uma disposição, um aprendizado. Ele já tinha relacionamento com Deus, cara. Isso que eu acho maluco. Eu fico pensando, Davi quando escreveu o Salmo 23, Senhor é meu pastor, porra, aquilo não é um linguajar de um rei, velho. Aquela intimidade, aquela visão que ele tem de Deus como pastor, como aquele que cuida, como aquele que nos livra do vale da sombra da morte, eu tenho pra mim que foi uma experiência que ele viveu quando adolescente, cara, cuidando das ovelhas. Porque o que ele fala pra Saul antes de enfrentar Golias? Cara, eu já matei um leão, e já matei um urso, mano, pra salvar uma ovelha, cara. Cara, ele tinha aquela conexão em Deus, cara. Aquela revelação do Salmo 23 pra mim, ele recebeu na adolescência dele, velho. Vivendo a vida simples, do dia a dia, fazendo as coisas do dia a dia. Então, acho que o chamado ele tem a ver com o nosso dia a dia, cara. Ele tem a ver com a nossa intimidade com Deus no dia a dia. Da forma como a gente está vivendo o nosso secreto, cara. A gente pensa no chamado como algo muito espalhafatoso. Mas eu creio que Deus vai revelar para o adolescente ou adolescente, quando você estiver realmente conectado no Senhor, buscando mais dele, cara. Buscando ouvir, buscando conhecer. Você só pode achar aquilo que você procura, cara. Que você busca. Ah, eu quero receber um chamado. Você está buscando esse chamado? Você está buscando em Deus? Sabe? A gente quer receber presentinhos, velho. Surpresas do papai, você tá caminhando com ele, cara. E a outra coisa é quando recebe o chamado, cara, sua postura então muda, velho. É igual palavra de Deus. Tem uma palavra de Deus, amém. Você tá já caminhando sobre ela? Ela vai se cumprir, cara. Fé é isso, mano. Eu tenho uma palavra, eu tenho uma promessa, eu já caminho como se ela já existisse, velho. Eu vim para Uberlândia com uma palavra. E aí? Ela não se cumpriu para depois eu vim, cara. E ela já começou a se cumprir e vai concretizar. Mas já tem uma ação da minha parte, velho. Chamada é isso, velho. Você já vai começar a caminhar nele. Eu acho também que a gente precisa ter, igual você falou no início, a gente precisa ter esse entendimento de que a gente precisa glorificar o nome de Deus. Às vezes a gente pega
Às vezes a galera, tipo assim, qual é o meu chamado? Às vezes o cara já tá querendo que o chamado dele seja tipo, nossa, tomara que... Já tá tendencioso pro chamado. Tomara que o meu chamado seja tipo pastoral, tomara que eu pregue assim pra um monte de gente. E às vezes as pessoas, elas não buscam glorificar Deus, às vezes as pessoas buscam pra si mesmo, a própria né? vanglória, né, cara? E eu acho que aí você já errou, mano, aí já tá errado. Aí você já não vai conseguir encontrar o que Deus Aí eu quer te pra você. pergunto, qual que era o chamado de Jesus? Ele era pra ser pastor, né? Revelar o Pai. Aquele que vê a mim, vê o Pai. O tempo todo que Jesus está sobre a terra, ele está revelando quem? Pai. Chamado passa por revelar o Criador. Na verdade, o chamado de Jesus ele fazia tudo. Mas eu digo porque aí é que tá. A gente fecha o chamado em uma atitude, em uma posição, cara. Nós precisamos revelar a Deus através das nossas vidas. E completamente através do nosso chamado. Seja ele pastoral, seja ele de intercessão, apostólico. Cara, não importa o dom, mas tem que revelar a Deus. Sim. Tem que revelar a Cristo. Né, cara? Igual pastor. São definições que nós colocamos que impede muito o agir de Deus na nossa vida. Porque quando você fala de pastor, você pensa no cara que prega no púlpito, mano. Isso é diminuir demais o pastoreio. Vamos olhar para o pastor de ovelhas. O que o pastor faz pela ovelha, cara? Se você olhar para Davi, o que Davi estava querendo dizer? Cara, eu corri risco de vida para salvar ovelhas. Eu vou correr risco de vida no nome de Deus, cara. É esse Golias aí, nós vai trovar na pancada, velho. Esse cara tá falando, meu Deus. Então o pastoreio tem muito mais a ver a entregar a sua vida pelo próximo, cara. Mas a gente diminui ele por uma visibilidade humana. Em ser visto. Outra coisa, todo pastoreio, para ser bem sucedido, ele precisa ser grande? Quem disse isso? Quem falou que um pastor bem sucedido é aquele que tem uma igreja maior? Outras definições, cara. Outra coisa, o melhor chamado é aquele que tem visibilidade? Eu conheço intercessores, cara, que eu vou falar com você, irmão. O pastor aí vai ter que ralar demais. Vai ter que ralar demais, cara. Que a pessoa no secreto, irmão, ela move os céus. Ela realmente, se é que a gente pode usar esse termo, move a mão de Deus, cara. Na intercessão, na vida de oração, cara. Eu já fui em lugar que mulher ora 4, 5 horas, eu olhava assim falando, não dou conta, maluco. Pô, velho, é insano demais, velho. Vocês não bebem água, não? Vocês não vão no banheiro? Entendeu? Mas porque entenderam que realmente é glorificar a Deus e revelar o Pai. Seja no secreto, seja no visível. Então a gente tem que melhorar muito isso aí também, mano. Essas definições do chamado. E as motivações. Exatamente. A gente vê alguns pastores, cara, que tem uma história, inclusive, de uma moça que ela passa a vida inteira, o chamado dela é discipular um cara, a vida inteira dela, mano. Pra no final da vida, esse cara, tipo, aceitar Jesus, sabe? Então, às vezes, a gente acha que esses caras que estão na frente de um monte de gente, que estão pregando pra muita gente, esses são os caras. Mas, mano, tem muita gente ali por trás das câmeras, né, cara? Esses caras que agem, assim, mais no secreto, que, cara, realmente, como você disse, move os céus, mano. E é o que a Bíblia vai dizer, cara, que a gente não tem que buscar a nossa própria vanglória, né? O salmista vai dizer, não a mim, mas a Deus toda a glória. E a gente vai ver também os apóstolos, os discípulos de Jesus, cara, eles não buscavam glória. A gente vê que depois que eles morrem, a Igreja Católica intitula eles santos, né? São Pedro, São João. Mas esses caras não tinham nada, eles não queriam glória, sabe? Paulo, ele é conhecido como São Paulo, né? Mas depois que durante a vida dele, ele fala, mano, eu não quero que vocês me adorem, sabe? É Deus, cara, eu sou homem igual a vocês. Então eu acho isso muito interessante, cara. Acho que a gente falou tudo aqui, mano, que realmente a gente precisa... Só dar uma pontuada aqui. Algo que eu tava pensando esses dias, aquele texto, cara, do livro de Atos, que os discípulos são levados, os apóstolos são levados pro Sinédrio, mano.
Porra, os caras ganham uma surra, maluco. Eles açoitam os caras. E é legal que vai dizer que Pedro e os outros apóstolos eles saem pulando de alegria por terem apanhado por causa do nome de Jesus. Fala, cara, será que quando a gente pensa em chamado, a gente pensa nisso? Será que a gente pensa assim, cara, eu quero ser injuriado por causa do nome de Cristo, velho? Porra, eu quero sofrer por causa do nome de Cristo. Que, cara, isso é exaltação. Chamada a tomar porrada. Não vou querer, não. E aí, mano, vamos de peito aberto, vamos falar de Jesus à torta direita, mesmo que isso custe uns tapas pra orelha fora. Sabe, cara? Paulo, mano, ele ficou em Roma, cara, preso. E ele traz numa carta uma saudação da guarda pretoriana. Putz, cara, o cara pregou até pros caras que batiam nele, mano. Eu acho que isso é chamado. Da hora. É realmente revelar o Pai sobre todas as coisas. Tem uma história que eu ouvi, cara, quando eu era adolescente e ficou na minha cabeça sobre um pregador. Cara, você fica pensando em pregação. E esse pregador, cara, Deus incomodou o coração dele pra ele ir pra uma praça pregar. Ele, putz, cara, vou pra praça pregar, mano. Vai ser show, né, velho? Só que eu cheguei na praça, mano, não tinha ninguém, cara. Ele falou, cara, acho que eu vim pra praça errada. Eu escutei, Deus mandou endereçar. Mas o Espírito Santo fala com ele, não, cara, começa a pregar. Eu falei, mano, eu tá chegando a dormir direito, não, tô ficando doido. E daquela luta ali com o Espírito Santo, cara, ele resolve obedecer, mano. E começa a pregar, velho. Meio que indignado, tá ligado? Tô pregando pra ninguém, mano. Ele ficou meio indignado. Ele era o pastor da cidade, uma cidade pequena. E começa a pregar ali naquela praça, achando que algo muito sobrenatural iria acontecer. Eu falei, cara, então eu vou obedecer que... Cara, Deus surpreende a gente, mano. E começou a pregar. Acabou, não apareceu ninguém, velho. E ele foi embora, maluco. Foi embora. Na outra semana, cara, aparece um cara na igreja dele, cara. Aceitando Jesus, querendo batizar, querendo continuar, querendo avançar. E fala, cara, eu aceitei Jesus. Eu já estava disposto a me matar. E eu estava numa praça, dentro do muro de um cemitério. Eu ia tirar minha vida. Mas quando eu estava ali naquele escuro, disposto a me matar, eu ouvi uma voz de um pregador. Eu ouvi o Senhor pregando na praça. E do outro lado do muro eu aceitei Jesus. Nossa. Então assim, cara, é uma história que marcou minha vida, que eu falei, putz, mano. Você não precisa ver, mas eu tô fazendo. Cara, ninguém viu ele, mano. Nem o cara ouviu ele. Mas tinha um ser humano ali que ouviu as palavras dele. Então não teve visibilidade, mas uma vida, como você disse. Porra, uma vida? Uma menina vai pregar para uma vida, vai cuidar de uma vida? Cara, de uma vida. A palavra de Deus fala que há festas no céu. Há motivo de grande alegria quando um perdido, ele é salvo. Então acho que o chamado passa por isso aí, cara. Tá disposto a trazer um perdido pro Senhor? Tá disposto a revelar a Deus, o Pai, para um perdido, para um maluco? Acho que é bem isso aí, mano. Da hora. Ô, Paulinho, lê aí as perguntas pra gente, velho. Vê aí quais você acha mais. O cara atrapalhou meu lanche aqui, gente, mas vamos lá. Esperou encher a boca de pão de queijo. Esse é o nosso momento polêmico, né, pastor? Polêmico, qualquer coisa eu não respondo, irmão. Mas nós é crente, não desvia não. Vamos lá, primeira pergunta. Por favor. Amigos LGBT que dizem ser cristão, é possível? A palavra de Deus fala que tudo é possível que crê, meu irmão. Cara, é muito pessoal. Eu não sei quais são seus amigos, velho. Eu sei que o evangelho ele está acessível, o amor de Deus está acessível a todas as pessoas. Mesmo ela se taxando como LGBT, mesmo ela se taxando como skinhead, mesmo ela se taxando como Estado Islâmico, sei lá, cara. Tudo é possível ao que crê. Deus é que sonda e esquadrinha os corações. O que importa é a sinceridade do coração da pessoa. Lógico que isso vai sendo revelado através de suas atitudes ao decorrer. Mas eu não conheço seus amigos, viu? Quem fez essa pergunta aí. Mas eu creio no poder de Deus. Eu creio sim. Tudo é possível, sim. Eu acho que quando a gente fala LGBT é um negócio meio polêmico, né? Só que, mano, na verdade, às vezes eu paro pra pensar,
Às vezes o cara que comete assim, um pecado da gula, mano, ele é tão pecador quanto esse cara. Quanto velho. esse cara, E com certeza. a gente coloca isso num patamar, assim, num nível, parece que é tão absurdo, cara, mas é. Mentira é pecado, mano. Exato. O mentiroso é tão. Ele não herdará o reino de Deus da mesma forma. Então, assim, acho que. Por isso que eu falo, tudo é possível ao que crer, que vale a crença, é o coração mesmo, a sua fé no Senhor. Se Deus tem poder pra curar o mentiroso, mano, ele tem poder pra. Eu também acho isso, velho. Deixa eu ler aqui a. Cara, a Bíblia, agora eu vou dar uma zoada aqui. A Bíblia é o lugar dos ex. É ou não é? Ex-viciado, ex-adúltero, ex-bandido. A única coisa que eu nunca vi na igreja é um ex-anão. É um ex-anão, mas é o lugar dos ex, mano. Então, ex-LGBT, ex-viciado, ex-tudo, mano. Cara, essa pergunta aqui tá. Sinistro. Não, tá errado. Ó, tá escrito assim: como posso saber se são meus próprios ou o Espírito Santo? Vamos pra próxima. Pensamentos. Será que é pensamento? Tá. Como posso saber se são meus próprios pensamentos ou o Espírito Santo? Cara, isso passa muito do nível de intimidade que você tem com Deus. Mas vamos pensar sobre pensamentos do Espírito Santo e pensamentos próprios. Maluco, tem coisa que você tem que assumir. Tem coisa que você nunca pensaria, velho. Os pensamentos do Espírito Santo sempre vai apontar para quê? Para Deus, para as coisas de Deus. Igual às vezes a pessoa fala assim, nossa, veio algo assim no meu coração para falar algo com a pessoa, mas cara, deve ser coisa da minha cabeça. Mano, você anda por aí querendo falar algo de Deus para as pessoas? Não, você é santo pra cacete, velho. Então, não é, cara. Lógico, pensamentos que vão contra a palavra de Deus, aí é seu mesmo, é bizarrice sua, vigia aí. Mas, cara, aquilo quando é o Senhor falando, o Espírito Santo, por isso que é importante a gente desenvolver uma intimidade com Deus, que você começa a discernir melhor isso dentro de você. Mas talvez a pergunta aí de alguém que ainda tá meio confuso, né? Tá no início aí, tá achando meio louco essa vozinha aí dentro, né? No coração, porra, você tá achando que é aqueles desenhos que passam com a perua daqui, um anjinho aqui. Não, o Espírito Santo habita em você, cara. Vai da conduta que você tá, no nível de intimidade que você tá com Deus. E aquilo que é os seus pensamentos aproximam-se de Deus, se converge para a palavra de Deus, cara, lógico que é o Espírito Santo, mano. Colocando a verdade dentro de você, usando você, ministrando sobre a sua vida. Exato. Da hora demais. Vamos lá, a próxima pergunta é: o que você acha sobre animes? Esses desenhos aí, essa criançada Animes, gosta cara. pra caramba agora. Cara, eu acho, sobre todo o conteúdo, né, digital, é muito massa. O que você tem que pensar, porra, eu também já fui adolescente, né, mano? Eu ouvi a Caverna do Dragão, cara. Pensa, porra, Caverna do Dragão. Mestre dos magos. E, cara... É anão também, né? Anão endemoniado, né, mano? A galera saía do buraco do lugar lá por causa dele. Eu achava que ele era sangue bom, o cara era mó Desviado. demoniado. Mas o que você tem que pensar, cara? O que isso tem te acrescentado? Você precisa ter um discernimento sobre as coisas. Tem coisas que não agrega nada na sua vida. Outra coisa, tem coisas que tem mudado seus pensamentos e o seu humor, cara. Isso você tem que tirar, cara. Seja um anime, seja um filme, seja um desenho até aparentemente inofensivo. Bora lá, galera, vamos pensar. Todo mundo aí já deve ter visto ou ouvido. Peppa. Né? Peppa? Peppa Pig. Porra, uma porca rosa. Não é isso? Vamos lá. Pô, parece ser super inocente, não parece? Tô querendo usar ela de exemplo, porque é algo para pôr a gente para pensar. Não vai ser eu que vou falar que é anime que você vai ver ou não, mano. Você tem que aprender a discernir muitas coisas, a ter entendimento. Esse desenho da Peppa mesmo, mostra, cara, ela com rebeldia com os pais, desobediente, birrenta, chantageando os pais, sendo autoridade sobre os pais. Cara, que ensinamento miserável que é esse que esse desenho passa? É um desenho para criança, mano. Mas tem uma mensagem ali que, cara, totalmente contrária à palavra de Deus, totalmente contrária àquilo que o Senhor nos ensina. Então, diferente se é um anime, se é um desenho mais infantil, pensa no conteúdo que ele está te transmitindo, cara. É igual ler um livro, mano. Eu vou ler um livro só para ler.
O que aquilo vai me acrescentar? Alimentar aquela tristezinha que eu já tenho. Olha um romance que vai me chorar em cima dele. Tem gente que já tá depressiva, tem gente que já é meio pirada nas batatinhas. Você vai ver algo que vai deixar você mais pra baixo, mais o gatilho, depressivo. né? Ah, já gatilho, tô triste, eu cara. quero ler algo que vai me deixar Porra, mais não. triste ainda. E vai buscar nas coisas. Agora, pode ver, Aninha, pode ver tudo, irmão. Mas filtra o que aquilo tem trago pra você. Tem te acrescentado, esse anime, tá deixando você muito pirar. Eu conheço moleque que vê anime que o menino tá pulando as paredes, agarrando nos lustres. Tá muito doido, né, mano? Dá um remedinho pra esse moleque aí. Então mexe. Aí não tem como a gente padronizar. Mas é algo que a gente deveria pensar. O que aquilo tá acrescentando? Qual que é a forma de ouvir? Essa aqui é boa, porque eu sou meio contra o TikTok. Faz aí, Pedro. O que você acha do TikTok? Como ele pode ajudar a evangelizar as pessoas? Cara, falar de TikTok vai abranger mais do que esse aplicativo em si, né, cara? Aí a gente tem que falar de internet, falar de muitas outras coisas. O problema não tá no aplicativo em si, velho. Tá na forma como você utiliza. É igual Instagram, mano. Porra, rede social. A forma que você usa que vai definir se é bom ou ruim. É ou não é? YouTube é do capeta? Não acho, velho. Mas pode ser uma ferramenta do inimigo? Pode. Tem vários vídeos lá que, cara, difamam Deus, exaltam o mal. Eu acho que o TikTok é a mesma coisa. Teve algo que o Pedro falou aqui no início, que é a parte do excesso, né, mano? Tudo em excesso. O de bifã. Tudo em excesso faz mal, mano. Eu vejo uma crentalhada aí, talvez aí com essas tretas de TikTok. Às vezes o pior é o quê? É aquilo igual do anime lá, mano. O que você tá vendo? Que informação tá te trazendo? E outra coisa, qual que é o tempo que você gasta com isso, mano? Aí eu vou falar aí, galera. Seja TikTok, anime, tudo. Se você gasta mais tempo no TikTok do que na palavra de Deus, mano, já te fez mal, velho. Já tá te levando pro buraco. Nicole, nossa tecladista, cadê? Tá vendo isso aí? Sai do TikTok. Nicole, vigia, menina! TikTok, vai ler a Bíblia. Então, lógico, pode ser uma ferramenta de evangelismo, sim. Vou ser bem sincero, eu vi um TikTok esses dias do Hernandes Dias Lopes, cara. Porra, a parte da pregação dele, linda, top, incisiva, pontual. Então, eu acho que não é o aplicativo em si, viu, galera? É a forma que você utiliza e usufrui dele. Vigia com isso aí. Eu às vezes também, eu não sei se você já viu isso aí, Paulinho. Tem uma galera que, uns crentes que vai evangelizar no TikTok, só que eles só dançam. Evangeliza com Fala forever, grande, né? meu Deus, que isso, mano? Assim, mano, eu acho que... Aí perdeu o foco. eu acho que perdeu o foco. Mas eu acho que o TikTok, mano, vai muito igual... Assim, acho que a gente coloca no mesmo pacote o Instagram, todas as redes sociais, cara. Eu acho que, mano, tem que ser usado de forma muito certa, cara. Muito consciente. Muito velho. consciente, exatamente. Senão já era, Tem mano. que ter lucidez pra fazer as coisas. Né? Essa aqui é engraçada. O que fazer quando uma pessoa tá com o pé no mundo e outra na igreja? Corta o pé dela. Não dá nada. Cara, o que fazer? Mano, falar a verdade. O que nós podemos fazer é ensinar a verdade, cara. A palavra de Deus. Há um texto em Apocalipse que vai falar sobre aquele que é morno. Eu acho que ele define muito bem esse que tá aí, ó. O pé aqui, o pé lá. Cara, você decidiu. Eu tenho pra mim que essa pessoa não foi regenerada ainda. Talvez ela vai ter que reaver o conceito de ser cristão. Né? O conceito de decisão. Porque a gente toma muito por ir à igreja, ter confessado com a boca Jesus, sabe, cara? É falta da intimidade, cara. Uma coisa é explícita. Essa pessoa não está vivendo intimidade com o Pai, não está vivendo abundância. Aquele que vive abundância em Deus, cara, ele não quer saber de mundo, mano. Ele não quer saber de tirar o pé dele da presença do Senhor. Tem até uma música que fala sobre mais vale o que um dia na sua presença do que 1000 anos, né? Fora dela. Porque, cara, a presença de Deus realmente é reveladora. Então, se o camarada tá aí com o pezinho cá, um pezinho lá, cara, ele ainda não teve uma intimidade mesmo com o Senhor, Ele não. vai conhecer o... E aí, vai conhecer o coveiro, mano. Você tem que pensar que é um grande perigo fazer isso, viver dessa forma hoje. Isso é flertar com a morte espiritual.
Porque a palavra de Deus vai falar que aquele... Primeiro que ele vai falar aquelas palavras que você se ensina ou não. Não pode ser duvidosa. Né? Ela tem que ser pontual. E segundo, dentro de Apocalipse, vai dizer que aquele que é morno, que é esse duvidoso aí, Deus está a ponto de vomitar ele, cara. Então, acho que tem que trazer um ensinamento aí para ele e apontar mesmo com clareza o caminho aí, irmão. Ele vai ter que fazer uma escolha. Eu acho muito massa, mano, esse texto aí de Apocalipse, que ele fala, ele se refere à igreja de Laodiceia, né? Quando ele fala da igreja morna. E é muito massa, cara. Uma vez eu tava vendo sobre isso, inclusive já falei, acho que uma vez lá na igreja, que essa igreja de Laodiceia era uma igreja que ficava numa cidade. E a cidade era conhecida por causa da igreja, basicamente. Tipo, a galera ia todo mundo pra lá só pra conhecer a igreja. E a igreja de Laodiceia, ela ficava entre uma cidade que chamava Colosso e uma outra cidade lá, que eu não lembro o nome agora. E corria um rio da cidade de Laodiceia para essas duas cidades. E um desses rios era quente e o outro era frio. Então, quando as pessoas vinham da cidade de Colosso, tinha um rio muito quente. E as pessoas entravam ali para ser curadas, né? Tipo assim, de algumas enfermidades. Essa água quente curava algumas enfermidades. E da outra cidade até a cidade de Laodiceia corria um rio frio. E as pessoas entravam para se refrescar. E João, né, quando ele escreve o livro de Apocalipse, ele fala sobre isso, que a igreja de Laodiceia, ela não era nem fria para refrescar as pessoas que passavam ali e nem quente para curar as pessoas que passavam ali, entendeu? Da hora. Então Deus estava prestes a vomitar aquilo ali, cara, porque vocês não são nem isso nem aquilo. Então, mano, Deus não se agrada, cara. Ele fala, mano, se você tá sujo, aquele que tá sujo, suja ainda mais. E aquele que tá santo, se santifica ainda mais. Então, mano, acho que vai muito disso, cara. A gente tem que não pode ficar com um pé em cada lado. Mano, se você tá na igreja, se você tá em Cristo, cara, você tem que permanecer em Cristo, você tem que lutar por isso, mano. Acho muito massa isso. Acho uma postura, né, velho? O que você acha sobre... Essa aqui é tabu, gente. Essa aqui já foi quebrada há muito tempo. O que você acha sobre tatuagem? Ai, ai. Chama! Cara, é difícil fazer uma definição assim no sentido de opinião por causa dos outros. Tatuagem eu acho que é uma arte. Assim como várias outras coisas, cortar cabelo, estilo de roupa. Eu acho que a pessoa... E é algo muito pessoal, né? Que envolve o seu corpo. Acho que a maior importância está atrás da motivação pelo qual acho que a pessoa tatua o corpo dela, mano. Tem algo que nós precisamos vigiar, são as nossas motivações. Porque eu já vi gente, cara, tatuar por rebeldia, mano. Outros tatuar por vaidade. Tanto a rebeldia como vaidade é pecado, né? Há um texto das Escrituras que Paulo, ele está ali falando de comida, cara, mas eu acho que se aplica a tudo na nossa vida, sobre aquilo que a gente faz, reflete sobre as pessoas que estão ao nosso redor, né? E é interessante que quando ele está trabalhando com a igreja de Corinto, ele está falando muito sobre isso, que muitas coisas que nós devemos deixar de fazer, até ali, igual eu te falei, ele está usando sobre o alimento, não é muito pela sua própria consciência, Para ajudar o outro, mas né? pela consciência do outro, velho. Então eu acho que é algo que a gente tem que pensar muito sobre tatuagem é isso, cara. O que isso vai implicar na minha vida, mas o que isso também vai implicar na vida do meu próximo? O que isso vai implicar no meu trabalho? Cara, é muito mais abrangente. Acho que tatuagem pode ser uma decisão momentânea. Eu falo isso com os meninos, até quando vai se falar de brinco, de tudo, fala, cara, cabelo grande, um exemplo. Cara, tem consequências. É pecado? Eu não vejo como pecado, mas eu vejo que você deve pensar nas consequências que isso pode te trazer. Você está preparado para isso? Igual fazer uma tatu. Cara, eu sou pastor, cara. Tenho uma família, sou casado há 20 anos. Tenho meus filhos caminhando no Senhor, tem toda uma história. E mesmo assim, hoje eu sou julgado pelas tatuagens. Então tem que estar resolvido com isso. Então, eu acho que por si só e teologicamente falando, cara, porra, não é pecado. Agora, pode se tornar um pecado? Igual o TikTok. Pode se tornar. Pode se tornar uma pedra de tropeço? Pode se tornar uma pedra de tropeço, como muitas outras coisas. Então, eu acho que você tem que avaliar o seu coração, cara. Sua motivação.
E de preferência chegar no final não faz, não. Eu falo a mesma coisa, velho. Faz não, Faz, só. mano. Ah, cara, busca, sei lá, contentamento é outra coisa, tudo. Top. Pergunta 7. A Bíblia é machista? Não. A gente falou isso. É. Eu acho que, mano... Depende qual que é a definição de machista. Assim, acho, até onde eu sei, a definição de machismo, corrija aí se eu estiver errado, de que o homem, ele... cara, como que eu posso dizer, velho? Superior, se sobrepõe sobre a mulher, domina sobre ela. Só que, cara, a gente vê durante principalmente os evangelhos ali no Novo Testamento, cara, Deus dava muita relevância às mulheres, assim, sabe? A gente vê um Velho Testamento que realmente os homens tinham muita Autonomia pra muita coisa, né? Realmente, no Velho Testamento a gente vê ali no período, acho que mosaico, que as mulheres não tinham, tipo assim, tantos privilégios, né? Por exemplo, igual elas têm hoje. Hoje a mulher, mano, pode votar até. Isso, acho que há 100 anos atrás não existia. Então, mano, eu acho que Jesus, ele... Por exemplo, quando a gente vê ele com Maria, que Jesus, ela é a primeira, mano. Ela é a primeira que tem a oportunidade de ver Jesus ressurreto, né, mano? Então, e tem vários outros. Eu já vi, inclusive, um vídeo falando sobre isso. Jesus, ele dá essa importância, essa relevância para as mulheres. Ele mostra que elas têm valor, sabe? E muita gente gosta de pegar a Bíblia assim, mano, de um contexto fora, nada a ver. E gosta de falar que... A nossa cultura brasileira é machista. Não tem nada a ver com a Bíblia. Então a Bíblia ela não é machista. A Bíblia ela é muito explícita nos ensinamentos, e se você pegar as epístolas de Paulo, ele vai trabalhar muito bem isso, sobre o papel do homem e da mulher, cara. Há um papel definido, a diferença é essa. A diferença é que às vezes o que se chama de machismo dentro da igreja, por exemplo, é que o homem se posicionou como homem, e a mulher deve se posicionar como mulher. Então cada um tem seus papel distinto, e os dois eles se completam, eles têm essa cumplicidade. Eles têm uma totalidade quando são juntos. O homem só não é total, assim como a mulher só também não é total, porque eles têm características diferentes e definidas. Então eu não vejo a Bíblia machista, não. Há algumas coisas, igual você citou, do Velho Testamento, que também nós não podemos tirar a parte cultural do povo judaico também. E também dos outros povos, né? Que também a Bíblia não fala só do judeu, né? No Antigo Testamento vai falar de vários outros povos. Então, acho que se voltar para o ensinamento bíblico, você vai ver muito longe da Bíblia ser machista. Bora lá, quando Paulo fala que o homem ele deve ser como Cristo, que é o cabeça, ao ponto de entregar a sua vida pela sua mulher, isso é machismo, mano? Nunca nem vi. Falar que o homem tem que estar disposto a morrer pela mulher, cara. Onde é que está o machismo nisso? Machismo seria esse Paulo falar assim, cara, sua mulher te encheu o saco e encheu de porrada, velho. Aí, porra, machismo, né? Mas não, ele fala que você tem que entregar, que você tem que olhar para ela como a parte mais frágil. E isso não é como inferior. Não, porque até nós, na parte física, nós somos dotados de forma diferente da mulher, de força. E o homem deve entender isso como fazer o quê? Proteger a mulher. Trazer o quê? Segurança para ela. O que Jesus traz para a igreja? Segurança, proteção. Deus nos protege. Jesus nos protege. Ele intercede por nós. Vamos pensar no marido intercedendo pela mulher, trazendo segurança para ela, confiança para ela, abrigo seguro. Isso não é machismo, velho. Entende? Quando a gente começa a olhar da forma correta, da forma que está ensinando, acho que a pergunta aí talvez da pessoa que ela tem um mau ensino. Ou ela não entende, também, né? Pegou algo isolado e não está entendendo a Bíblia na essência. Próxima pergunta é: o que você acha de salvação pelas obras? Não existe. Não. A Bíblia mesmo fala que é um dom de Deus. Paulo vai falar que pela graça sois salvo, mediante a fé, se não vem de vós, é dom de Deus. Efésios, capítulo 3. Não existe salvação por obras. Lógico, Tiago vai trabalhar que a fé sem obras ela é morta. É um caminho contrário, né, mano? Você não é salvo pelas obras. Você faz obras porque você foi salvo, cara, pela graça de Deus. A única forma de salvação, cara, é o sacrifício de Jesus. Homem algum, com esforço nenhum, pode levar ele à salvação, cara. Senão, isso anularia Jesus. Não tem como, mano.
Paulo vai trabalhar muito bem isso, falando que por um só homem entrou o pecado no mundo. Mas também por um só tirou o pecado do mundo. É saber, Jesus Cristo salvou, trouxe salvação. Então não existe salvação por obras. O que existe é obras de quem é salvo. É diferente. O caminho aí é inverso. Tem uma galera ainda que tem dúvidas, né, quanto a isso. Inclusive, como a gente estava falando. Vai chegar essa hora aqui, essa pergunta aí do calvinismo. Até mesmo tem pessoas que acham que elas podem ser boas. Cara, eu acho que não há ninguém bom, velho. A palavra de Deus fala que Deus procurou alguém na terra. Essa pergunta ela vem muito quando a pessoa quer ou menosprezar ou valorizar a conduta dela. Acho que é uma justificativa, né? A forma de se auto-justificar e tudo. É igual eu falo, eu tive uma polêmica uma vez, isso foi, eu acho que no ano de 2014, cara, eu preguei acerca de obras, mano. E levei vários dados para essa pregação, até mesmo acerca de Chico, né? É o Chico Xavier, né? Que foi um grande líder, né, do espiritismo, né? Se não me engano, ali da linha da Allan Kardec, tudo no sentido de obras, porque, cara, ele levou uma vida realmente bem humilde e fez muitas obras, os valores do seu livro eram convertidos para instituições e tudo. E certa vez eu quis mostrar isso para os jovens cristãos no sentido de, cara, se uma pessoa que não está dentro da verdade de Jesus, nós falamos que nós conhecemos a verdade que é Jesus Cristo, faz tantas obras, eu acho que isso deveria nos constranger, no sentido que a gente não é salvo pelas obras, pelo Senhor, mas se o Senhor nos resgatou e nos salvou, se nós verdadeiramente entendermos o Evangelho, cara, a gente deveria se doar mais, velho. A gente deveria fazer muito mais obras. A gente deveria fazer obras o tempo todo. Porque somos salvos, cara. Porque a nossa vida pode tocar outras vidas. Né? Que de graça a gente recebeu, de graça a gente dá, cara. Então, mas é nesse sentido, mas nunca trocando a ordem, né? Vai fazer? Mano, se vocês acharam que a da tatuagem já tava... Ai, pedrada. O que você apoia a predestinação ou livre-arbítrio? Calvinismo! Cara, de uma forma rápida para responder assim é até meio complicado, porque a gente tem que trabalhar melhor as definições, né? Porque também dentro é interessante que o próprio Lutero, né? Ele vai dizer que não existe verdadeiramente o livre-arbítrio, né? Porque o livre-arbítrio a gente tende muito, fica muito tendencioso a gente poder escolher o que a gente quer sobre todas as coisas. Paulo ele vai trabalhar que a gente deixou de estar sobre o jugo do pecado, mas agora estamos sobre o jugo do Senhor, né? Como se nós fôssemos agora servos do Senhor, né? Mudamos de dono. O pecado era nosso dono, agora o Senhor é nosso dono. Mas eu particularmente não acredito em predestinação. Nesse sentido me traz, eu acho que um sentimento muito de destino já traçado. Isso me parece muito com uma mentalidade cigana. Então, faz a gente pensar, tipo, que Deus é esse? Por exemplo, nasceu um bebê. Vamos pegar o bebê e jogar ele no inferno, porque ele nasceu predestinado ao inferno. E vamos pegar o cara da cruz, que fez maldade a vida inteira, e vamos salvar ele, porque logo ele nasceu predestinado a ser salvo. Cara, igual eu te falei, é um assunto muito amplo. Se você for pegar, Paulo vai falar sobre confessar o Senhor, aquele que confessa com sua boca, crê no coração. Cara, é uma ação totalmente lúcida que você faz, velho. Mas aí vai dentro da predestinação, então seria que aquilo já estava predestinado para acontecer, cara. Então Deus criou o mundo já predestinando quem vai queimar no inferno. Não me soa justo e muito menos um Deus de amor, não. Por que eu estou falando não só de amor como justiça? Porque Deus ele é amor e justo na mesma intensidade, na mesma medida. Né? Eu acho que, cara, isso é uma discussão que a gente já teve bastante vezes assim, e é um negócio que meio que é confuso, sabe? Principalmente quando a galera é mais nova, assim. Até hoje eu tenho algumas confusões assim, na cabeça quanto a isso. Mas, cara, é aquela coisa, mano, independente se você é adepto
predestinado, você acha que você tem o livre-arbítrio. Cara, no fim da vida, mano, tanto predestinado chega no final da vida, olha, eu fui predestinado e tal, e eu vou pro céu. Os dois é prestar conta. E o livre-arbítrio, mano, o meu livre-arbítrio... Deus vai julgar as nossas atitudes. E aí? Exatamente. Nós vamos ser julgados pelas atitudes, pelos então, nossos cara, atos, eu acho que... as nossas ações. Eu acho que é independente, sabe, mano? Eu acho que é uma discussão também que não tem muito... Porque as duas... E que não vale nem levar, nem tirar a salvação da gente. Né? Exatamente. E as duas têm meio que alguns argumentos, não tem, mano? Tipo, base bíblica, pontos, assim. Tem como... Bora, vai pra Bora pra próxima. próxima. Esse assunto rende. Vamos lá, tem duas perguntas aqui ainda. O que você acha de ouvir música do mundo? Que mundo? Quem fez essa separação de música? É aquilo que a gente já vem conversando entre a gente, né? Já há um tempo ali com a liderança e tudo. De algumas divisões que a gente faz na nossa vida, né, mano? Porra, de mundo mesmo. Primeiro a gente tem que definir o que é mundo. Né? Qual que seria a definição de música do mundo? Alguém daria algum palpite? Que não fala de Deus. Que não fala de Deus? Mas até aí tem música... Mas aí, peraí, o que seria não falar de Deus? Por quê? Quando você fala de amor, você está falando de quem? De Deus. Quem que é a maior expressão de amor? Bora lá, quando eu estou falando de uma forma poética, da criação, das coisas lindas que eu estou vendo, como tem música que enaltece mesmo, o mar, a árvore, os céus, quem que criou? É criação de quem? De Deus. Então, pera lá, então já cai por terra aí. Não dá para tirar definido o mundo como não sendo de Deus, porque muita coisa que é falado em músicas, então até propriamente dita do mundo, está falando das coisas de Deus, criação. Há uma outra definição de mundo que são músicas feitas por não cristão, por aqueles que não é filho de Deus, também pode ser uma definição. Mas aí eu tenho que te perguntar algo, então bacana, quem que fez a sua camisa? Você sabe quem fez a sua camisa? Não faço ideia. Essa camisa lavada e remida no sangue de Jesus, você está usando ela. Se não você rasga ela agora aí. Esse pão de queijo, meu Deus, eu ingeri um pão de queijo, pode estar envenenado. Foi uma pessoa do mundo que fez. Porque se é um não cristão, é uma pessoa do mundo. Gente, vamos desligar as câmeras, porque essas câmeras são do mundo. Viu como que, se a gente não trabalhar a definição, a gente comete um erro, um pecado e distorce a verdade? Então, cara, música. Posso ouvir música do mundo? Ou música secular? Penso eu o seguinte, trabalhando dentro dessa linha, que se do mundo fosse feito por um não cristão, então você não poderia nem comer. Estaria lascado. Ainda gospel. Ou se a música, a definição do mundo é porque não fala de Deus, Começar o pão. a gente também vai dar um erro porque não ser de Deus. Então, quando se fala de amor, se fala da criação de Deus, tudo, como é que vai fazer? Também não dá para definir. O que nós temos que parar e entender, primeira coisa, local, ambiente. Dá para tocar uma música, por mais que ela expresse palavras de amor, dentro da liturgia de um culto? Não soa bem, eu acho que não é um ambiente para ela. Acho que o ambiente da liturgia, de um culto, de estar prestando um culto de reverência a Deus, aonde vai ser exposto a sua palavra, certamente não deveria ter outras palavras que não fossem totalmente direcionadas a uma adoração a Deus, a um louvor, a uma exaltação a Deus. Agora nós estamos aqui na sua casa, num ambiente, um outro ambiente, nós continuamos sendo espirituais, vamos lá, não estou dividindo não. A gente pode ouvir outras músicas? Pode, depende do conteúdo. Gente, há conteúdo de músicas feitas de uma forma secular que expressam Deus, cara. Que expressam amor, que expressam relacionamento pautado, que se você for olhar teologicamente tem até respaldo. Por causa disso, da criação de Deus, das coisas que Deus criou sua igreja. Cara, a igreja vai aparecer depois, mano. Paulo, quando ele vai trabalhar Romanos capítulo 1, ele vai falar que as coisas que nós vemos expressa Deus, ou seja, a sua criação expressa Deus.
Então o cara faz uma música pautada na criação de Deus, ele está falando sobre Deus, mesmo que de uma forma inconsciente. Então o que a gente precisa olhar é conteúdo. Tanto que há músicas intituladas evangélicas que eu não ouço nem a palma. Nem fala Deus. Porque é heresia. Ela não tem base bíblica e teológica nenhuma. Ela não exalta Deus, ela não dá glória a Deus. Então, a primeira definição é essa. Você definir o que é do mundo e o que não é. Outra coisa, vai muito do conteúdo. O que ela está falando? Há muitas músicas lindas e poéticas que vão expressar muito sobre Deus aí fora, cara. Fora do contexto de igreja, vamos dizer assim. Fora do contexto religioso, vamos melhorar essa definição. Né? Como há muitas dentro também, que você vê que há uma visibilidade totalmente humana, não tem nada de criação de Deus. Então acho que a gente tem que entender o conteúdo e entender o ambiente, né? Logicamente. Agora, vou ouvir só música então, que está fora do contexto religioso, tudo. Não, eu vou ficar ouvindo só, sei lá, você gosta de Metallica, não sei. Não, né? Porque até mesmo que tudo a gente tem que pensar como um alimento. Mas eu não vejo dificuldade nem pecado em ouvir uma música que expressa um bom conteúdo. De vez em quando, em casa, na festa, não vejo pecado nisso não. Pecado é ouvir música ruim, né? Pecado. Boa, Pedrão. O ouvido agradece, né, mano? Antes da última pergunta, pega o cover aí, café. Bicho, tá cheio de fio aí até. Não, nada não. Vamos aí. Fica com ele aí, senhor. Fica com ele. Deixa ele do A lado. última pergunta é sobre Natal. Gostei da boininha dele. A última pergunta, ele vai citar o que significa o Natal. Só que esse podcast vai estar sendo lançado daqui, acho que uma semana e meia, então já vai estar bem próximo do Natal. E a gente já está em clima, né? Clima de Natal aqui. E, mano, eu queria perguntar também, assim, o que você acha que o Natal tem se tornado, né? Porque a gente vê o Natal como uma data muito especial, principalmente para nós cristãos. Só que eu queria perguntar, assim, o que você acha também que ele tem se tornado? Porque a gente vê que o Natal tem se tornado meio que uma jogada de marketing, muitas vezes, para vender presente, sabe? Então, assim, queria que você falasse, assim, da essência do Natal, né? Como que ela é para você e o que ela tem se tornado? O Natal, na verdade, ele iniciou de forma a comemorar o nascimento de Jesus após o século III, né? Antes ele era uma outra comemoração pelos romanos ali do Deus Sol. Aí se colocaram. Quando se colocaram, na verdade, o Natal como o nascimento de Jesus, colocou a data inicialmente de 6 de janeiro, se não me engano. A história vai falar que foi dia 6 de janeiro. Há alguns lugares ainda que continuou durante muito tempo comemorando 6 de janeiro. Mas independente de data, cara, ninguém sabe se Jesus nasceu em janeiro ou dezembro. Há teólogos que já estudaram e vão dizer que não tem nada a ver com essa data, devido ao clima, ao tempo, tudo. Mas indiferente disso, eu acho uma comemoração linda e muito válida. A gente ter essa comemoração do nascimento de Cristo, cara, porque foi o nascimento de uma promessa, mano. Isaías, ele vai falar, se um menino se vos deu, né, cara? É um menino, é Jesus, é a salvação. Acho que olhar para o Natal é olhar para a esperança, para a salvação. Agora, como cristãos, a gente deve se alegrar, cara, com o Natal e comemorar, mas sabendo que eu acho que a gente comemora Jesus todo dia, velho. Todo dia a gente exalta ele, todo dia a gente comemora ele, todo dia a gente escolhe ele. Mas eu acho uma comemoração muito linda. A gente fala do espírito natalino, né, cara? De decorar a casa, de pôr aqui o coveiro aqui, os bichinhos, cara, eu acho muito top. Durante muito tempo, até mesmo na minha infância, eu vi realmente um ambiente ficando mais propício ao amor, à empatia, e eu achava isso muito legal, né? E você também parar ali um tempo para se voltar totalmente para essa data, totalmente para a significância dessa data. Agora, o problema é que a pós-modernidade, cara, onde é que entra o dinheiro, o comércio, tende a deturpar o significado das coisas. Acho que nós temos vivido um tempo desafiador, e eu acho que como igreja,
parte de nós muito ter esse resgate, sabe, cara? Dessa data importante, de algo tão fundamental, de algo que mudou a minha vida e a sua vida, que é Jesus. Então, acho que parte muito do nosso posicionamento, de ensinar para os filhos. Cara, aí é eu, viu, gente? É a opinião minha. Eu nunca ensinei meus filhos sobre o Papai Noel, cara. Porra, quem eu dei presente? Lógico. Se tiver grana, eu dou hoje também. No Natal é fora do Natal, suave na nave. É legal a troca de presente? Porra, é. Você vê que os próprios reis magos, quando foram visitar Jesus, levaram o presente. Cara, é muito massa isso. Mas a importância não está nisso. E aí parte de um ensinamento, cara. Eu acho que parte muito de nós verdadeiramente ensinar a essência do Natal. E falar sobre isso, cara. Falar com a verdade da palavra de Deus. De se alegrar nisso. Né? Se tem algo que é uma data tão importante, cara, é o nascimento do nosso Redentor. O nascimento, a vida dele, tudo que vem dele, cara, é magnífico, é lindo. E o Natal não é diferente. Acho que a gente precisa verdadeiramente resgatar isso. Diferente se for no dia 25 mesmo que nasceu, mas se é essa data que nós nos propusemos a comemorar, cara, que comemoremos então a essência dele. A essência de Jesus, a essência da esperança, a essência da salvação, da esperança do mundo. Eu achei que tinha quebrado o chifre, estava escondido. Escondido. Orelhudo. Então eu acho que a gente tem que trazer esse ensinamento. Tirar essa parte secular aí de achar que o Natal gira em torno do barrigudo velho. E vai entrar pela chaminé. Vamos ver que o cara com a pança daquela vai entrar em que lugar, irmão? Tem que abrir um portão de garagem para ele. Né? É diminuir demais. Cara, é totalmente errôneo. Mas a parte natalina, cara, do enfeite, cara, eu acho lindo, velho. Comunhão, ceia. Eu gosto dessa palavra ceia, me arremete muito à ceia que Jesus teve com os seus discípulos, sabe, cara? A ceia que nós comemoramos mensalmente na igreja. Mas de uma forma assim, mais concreta, que é realmente uma ceia, né, cara? De comer junto, de ter aquela fartura, mas a maior fartura, a fartura da companhia, né, cara? Eu acho tão mágico essa parte, se é que eu posso usar essa expressão Natal, que pessoas às vezes viajam tantos quilômetros, atravessam oceanos, mudam os continentes no Natal para ver uma família, cara. Então esse é o valor da presença do próximo, o valor da presença da família. Eu acho que isso traduz comunhão, isso traduz empatia, sabe? Eu acho isso muito massa. E no meu caso, que eu estou fora da minha cidade, nós estamos marcando de aqueles que não vão para suas casas se reunir como família, como irmãos em Cristo, para estar saindo junto, cara. Então, essa essência eu acho maravilhosa, porque parte da palavra de Deus e parte da essência de Deus. Relacionamento, né, cara? Comer junto, se alegrar junto. Não tem nada melhor. Isso é muito top. Particularmente, a minha data favorita no ano é o Natal. Eu gosto demais. Estar com a família. Eu gosto demais. Eu acho que a gente precisa resgatar, mas igual eu tô te falando, essa essência, né? Natalina. Eu me lembro de ser criança, putz, cara, a galera enfeitava mesmo as coisas, era muito doido. A gente olha para esse filme norte-americano, né? Algo que chama até um pouco de atenção, é isso, né, cara? O valor que eles dão no sentido até mesmo de criar um ambiente, gerar um ambiente. E se você olhar para a palavra de Deus, tudo que o Senhor faz, Ele faz dentro de um ambiente. Cada manifestação, o ambiente tem que estar propício a ela. E o Natal acho que não é diferente, cara. Então acho que é legal essas datas para a gente gerar um ambiente mesmo. Também acho muito bacana. E aqui, principalmente, às vezes a gente vê, acaba o Halloween, o pessoal já tá colocando enfeite e tal. Então acho que esse clima natalino, mano, também dá uma nostalgia, assim, de quando eu era pequeno, cara, eu gosto demais. Gosto demais. Aquelas lembranças, né? Datas comemorativas tem esse poder de nos arremeter a boas lembranças. Ou más, né? De Papai Noel não trouxe meu presente. Nossa. Cara, mas eu acho que é isso aí, mano. Vocês dar as suas últimas considerações. Galera, considerações para você que está assistindo esse podcast, esse Legacy Cast. Cara, cola com a gente lá na igreja Lagoinha Uberlândia, no Ministério Legacy. Temos o Legacy Team, que é a parte de adolescentes. Temos o Legacy Jovem, você aí que tá jovial, cara, voando, bora também.
Você que é mais adulto, mas tem esse espírito jovem, ao qual nós chamamos de jovem adulto, temos o Legacy Up. Venha participar, cara, da família Legacy. Né? Esse movimento aqui está trocando essa ideia, cara, é para desmistificar outra coisa, mas também para ter esse ambiente, cara, de relacionamento. E que esse ambiente que foi gerado aqui, ele entre na sua casa. E que você saiba que você faz parte dele, mano. Nós, como igreja, queremos que você participe desse relacionamento com a gente. Né? Esse relacionamento interpessoal, esse relacionamento com Jesus, com a palavra, com as coisas de Deus, com as promessas de Deus para a sua vida, que passa por o quê? Pelo relacionamento uns com os outros. Jesus deixou um mandamento, novo mandamento vos dou, que devemos amar a Ele sobre todas as coisas, mas amar o próximo como a nós mesmos. Ih, cara, amar, mano, é trocar ideia sobre tudo. É bater a ideia, conviver junto, é comer junto, é ralar peito junto, trampar, é fazer as coisas junto. Então o Legacy, de uma forma geral, está aqui na Lagoinha Uberlândia, na cidade de Uberlândia, para viver o Evangelho, cara, para viver o relacionamento com Deus. Convido você a fazer parte. E você que já faz, mano, cara, chama. Nós temos culto do Legacy, do Legacy Team, por exemplo, sábado às 16, Legacy Jovem, sábado às 19, domingo, Legacy Team às 18, Legacy às 20h30, sexta-feira, Legacy Open às 21h30, cara, não fique de fora, venha participar com a gente. E fique ligado aí no Legacy Cast, vai ter novos convidados, uma galera muito doida, animada, novos assuntos, novas trocas de ideias que pode acrescentar muito a sua vida. Valeu demais, eu agradeço a galera aqui, o Paulinho, Pedro, a galera que tá aqui nos bastidores aqui, o Mateusão, a Laura, o Estevão e o Samuca. Tamo junto, gente. É isso, galera. Esse foi o nosso primeiro podcast. A gente conheceu um pouquinho da história do nosso pastor. Fizemos algumas perguntas para ele. E não se esqueça, vai ter mais podcast. Fique ligado no nosso canal. Sou eu, Paulão, aqui, junto com meu amigo Pedro. Estamos aqui para apresentar o nosso podcast constantemente. Vamos trazer várias pessoas, nossos pastores, uma galera da hora. Se você tem alguma ideia, coloca aí nos comentários. Nos acompanhe no Instagram para mais informação. Valeu! É isso aí. Foi muito massa. Achei que foi muito legal a nossa conversa aqui. Fluiu bem pra caramba. E é isso aí. Foi só o primeiro. Então, mano, se você tem alguma sugestão aí, alguém famoso que você quer que a gente traz, tá ligado? Só manda. Neymar, pode deixar. Michael Jackson! Chama o Neymar pra trocar ideia. Só deixar aí nos comentários que a gente tem os contatos, né, Paulo? É isso aí. Chama. E se você quiser patrocinar nós, a gente tá aceitando. Você deu oferta! Feliz Natal, né, galera? Mas é isso aí, gente. Obrigado. Feliz Natal. Esse vídeo vai estar sendo lançado aí, acho que uma semana antes do Natal. Então, curta muito com a sua família. Aproveite muito esse momento, que é muito especial. Valeu. E é isso aí, é nóis. Tamo junto.